Cara, eu tô meio que cansado das atualizações mais recentes do Minecraft. Não me leve a mal, eu até que tô gostando do rumo que o jogo está tomando. Porém, eu sinto que o sentimento de jogar Minecraft vem sendo meio que completamente apagado ao passar do tempo. Então, pelos próximos 100 dias, eu irei jogar a versão alpha do Minecraft. Claro que é 100 dias no jogo, tá? E a versão alpha é uma das versões mais antigas de todo o Minecraft. Cara, tanta versão que você podia escolher, você escolheu logo essa. E essa foi a primeira frase do meu amigo que irá me acompanhar nessa jornada, JG. Ele foi a única pessoa louca o suficiente que eu chamei e que aceitou jogar essa versão tão antiga comigo. Algo interessante e um tanto diferente dessa versão é a ausência de mecânicas que todos nós consideramos básicas, como a ausência da barrinha de fome. O nosso personagem usa a comida apenas para recuperar seu HP. E talvez a ausência que mais me deu agonia tenha sido a de correr. Sim, o nosso personagem simplesmente não tem a função de correr. Além disso, claro, a ausência de diversas outras coisas que eu vou citar mais pra frente no vídeo. Inclusive, no seu canto superior direito irá ter o contador de dias. Então, caso você queira saber qual dia estamos jogando, tá aí o contador. Mas bem, no início nós fizemos o básico do Minecraft. Pegamos madeira, pedra e alguns outros recursos. E acho que esse é o momento perfeito para contar os objetivos que eu vou ter em mente neste mundo. Primeira coisa, nesta versão do Minecraft tudo é extremamente simples, ou seja, a quantidade de blocos que podem ser adquiridas é muito baixa. Então, um dos meus objetivos é construir uma espécie de museu para colocar todos esses blocos. Segundo, construções. Algo que sempre me incomodou nas versões mais recentes do Minecraft é a progressão. Quando eu jogo, eu meio que me coloco automaticamente em um esquema fixo. Primeiro, acho uma caverna. Segundo, minere. Terceiro, pego obsidian. E quarto, vá pro Nether. E de lá, pega a Blaze e matar o dragão. E só depois de tudo isso eu começo a construir e usar minha criatividade. O problema é que toda vez que eu chegava nessa etapa de construir, eu acabava enjoando do mundo e simplesmente parava de jogar nele. Porém, como este é um mundo de uma versão mais antiga, eu não tenho esse objetivo autoimposto em mim mesmo. Então eu posso escolher o caminho que eu quiser. Eu e JG já sabíamos mais ou menos o que estava esperando por nós, já que nós tentamos gravar isso em outro mundo que infelizmente corrompeu. Mas bem, nós estávamos cientes de diversos bugs que iriam facilitar um pouco as nossas vidas. O primeiro deles é o bug de duplicação que o JG aprendeu, que às vezes funcionava e às vezes não. Não pode guardar os seus itens. Duplicate on. Eu vou fazer sumir essas 17 madeiras, ó. Calma. Pô, clicou. Nem mesmo ele sabe explicar exatamente como esse bug funciona, mas mais pra frente no mundo, o JG praticamente parou de tentar fazer esse bug porque simplesmente não valia a pena, o risco era muito grande. Ou ele duplicava os itens, ou ele ia acabar perdendo todos de uma só vez. Algo que vale comentar é que as ferramentas dessas versões mais antigas parecem ser feitas de papelão. Elas quebram extremamente rápido. Mas nós estávamos cavando porque o nosso objetivo neste momento era conseguir alguns minérios e obsidians para fazer um bug que o JG tinha em mente. E se você tem olhos de águia, você vai perceber que eu fiz um bug de reparar os itens. Nessa versão, caso você jogue em um servidor, que era o nosso caso, você consegue reparar seus itens jogando eles no chão e pegando eles logo em seguida, sendo o único bug que eu usei com frequência. Contudo, no geral, nós não fizemos muitas coisas nos 3 primeiros dias, apenas mineramos um pouco, o básico. Mas claro que algumas coisas interessantes acabaram acontecendo, como essa vez que eu tava conversando com minha avó e, do nada, encontrei os primeiros diamantes do mundo. Então, aqui pra poder mais coisa com vocês. Nenhum. Nem vou mais dizer aqui, nem bom. Eu tenho. Ele lá dentro tem. Olha o diamante. Boa. Sabe por que eu ri? Tava falando aí contigo, tu chegou e falou, achei diamante. Depois disso, meu objetivo e o do JG era encontrar o obsidian para ir para o Nether. Porém, o JG não queria que eu gastasse todos os diamantes em 2 picaretas, já que ele queria duplicar os diamantes. Ele que é a má influência, não eu. Felizmente, não demorou muito para o JG encontrar lava. Porém, o bubão acabou morrendo. Ai, meu Deus, mentira, não acredito nisso não. Qual foi? Eu não sei o que aconteceu, o servidor começou a lagar tanto. Então, o que aconteceu? O servidor começou a lagar, tava construindo, né, pra mim passar por cima da lava. Nossa, O caiu. bloco que tava embaixo de mim sumiu. E não foi só dessa vez que ele morreu. Eu contei aqui na edição, ele morreu umas 4 ou 5 vezes, chega a ser bizarro. Só tentando voltar para a área onde nós estávamos minerando. Mas enfim, depois me encontrei com ele e dei uma picareta para ele continuar minerando. Após isso, fui pegar o obsidian e rapidinho voltei para a superfície. Mas eu ainda não tinha encontrado 10 obsidians, apenas 7, faltava 3. Porém, o JG sabia onde tinha lava. Guarda aqui os diamantes, vou guardar esse ferro aqui, esse ferro de Me bate, socorro. Ixi, me bate, me bate. Ixi. Não, eu tô... Ah, eu esqueci de avisar, mas o meu amigão Rafael tinha entrado na cal para fazer companhia a gente. Vem aqui nesse canto onde é que eu tô, no canto onde é que eu tô. Eu vi que... E foi assim que descobrimos que a água dessa versão é um pouco diferente. E não satisfeito, eu morri de novo por causa dessa água bugada. Mas depois de muitos sacrifícios, nós finalmente conseguimos as obsidians e voltamos para a superfície. Em seguida, iniciamos a construção do portal, mas descobrimos que ele, na verdade, só funcionava no modo single player. Mesmo depois de inúmeras tentativas falhas de consertar o portal, nós não conseguimos fazê-lo funcionar. Então nós ficamos putos e quebramos o portal. Após isso, eu decidi iniciar a construção de um terreno para construir a nossa primeira casa. Ah, mas no segundo episódio eu não quero precisar bolas. De alguma forma que eu ainda não entendi como, nós chegamos no assunto de câncer nas bolas. O Rafael comentou que eles tinham um episódio de South Park exclusivamente sobre câncer de bolas. E o pior de tudo é que esse episódio realmente existe, ou seja, isso é uma informação verídica que o episódio é bizarro demais. Enfim, eu continuei construindo a casa e depois de um tempinho, ela já estava basicamente pronta. Mas eu estava achando que faltava algo, então decidi construir uma torre gigante que mais tarde nós iríamos nomear de observatório. No meio da construção do observatório, nós iríamos precisar de mais pedra lisa para completar a construção. Porém, o JG me veio com a notícia um tanto trágica. Meu Deus, o que tu fez, mano? Ah, pegou até lá longe. Eu não achava que ia ter proporções tão grandes. Nossa senhora! Meu Deus. É muito rápido, velho. Que isso, mano? O JG botou fogo na floresta inteira sem querer. Depois disso, eu continuei construindo o observatório. Lógico que, uma hora ou outra, os recursos acabavam. Então eu sempre tinha que parar tudo para ir buscar mais. Mas depois de algum tempo, o observatório, que no fim das contas era um pilar gigante de pedra, finalmente ficou pronto. E prontinho. Agora é só fazer uma basezinha aí. Também terminamos. No final de tudo, a casa ficou desse jeito. E olha, no futuro eu ia deixar ela mais feia. Pra vocês, isso tudo passou em apenas alguns segundos, mas dentro do jogo foram vários e vários dias construindo isso tudo. Depois disso, eu fui atrás de cacto para fazer a nossa primeira farm do mundo. E pra fazer essa farm, nós precisávamos de cacto. Mas farm do quê? Vocês perguntam. Mais tarde eu respondo essa dúvida. Caramba, até mesmo rimou. No fim das contas, eu decidi explorar só um pouquinho o mundo, já que eu já tava um pouco cansado só de pegar pedra e madeira para completar a casa. E pra isso eu fiz um barquinho e comecei a andar um pouquinho com ele. Até aí tudo tranquilo. Até que eu fiquei completamente bugado e não conseguia sair do barco de jeito nenhum. Então eu tive que sair e entrar do servidor para desbugar. E foi aí que isso aqui aconteceu. Oh, que porra é essa? Tipo assim, vamos pra... Eu tô vendo. Esse bug simplesmente bizarro aconteceu comigo. Eu virei 2 pessoas ao mesmo tempo, com leve medo e com um pouco de razão, e me afastei daquela criatura que, teoricamente, também era eu. Do 13º dia até o 16º dia, eu não fiz muita coisa além de minerar carvão sem parar. Só pra fazer tochas e finalmente iluminar o observatório inteiro. Depois de deixar tudo bem iluminado, eu resolvi olhar o que antes era uma linda floresta, e agora tinha se transformado num amontoado de árvores pegando fogo. Tudo graças ao JG. Depois de todo esse lenga-lenga, eu fui atrás de mais pedra para criar um novo espaço para a casa. Dessa vez, exclusivo para guardar itens. Além de pedra, eu também peguei madeira enquanto conversava com o Leroy e o Rafael, outro amigo nosso. Bora baixar o bonde da Jenny. Não sei o que é isso até agora, viado. Ei, mano, o Leroy é muito inocente. Olha o que a gente manda, mandei no chat geral. Ah, mano. E no meio de tudo isso, eu acabei irritando um pouco o Rafael. Você já viu aquele Mystic 7? Você já viu aquele Mystic 7? Eu vou ser essa calma. Eu não sou pago pra isso, não. Se eu for ficar maluco nessa calma, vai
paga uns caralho pra isso, velho. Eu enchi o Você saco do fica muito Rafael, legal. eu enchi o saco do Rafael. Pelo amor de Deus, só cala a porra da boca. Faz um vídeo de silêncio. Puta que pariu. Então, eu comecei a construção da nova sala de baús. Enquanto isso, o JG, que finalmente tinha chegado na cal, começou a fazer a tal farm misteriosa com cactos que eu tinha mencionado alguns minutos atrás. Depois de um tempinho, a farm já estava pronta, até porque ela era extremamente simples de se fazer. E, basicamente, era uma farm de tábuas de madeira, utilizando de um bug do barco com cactos. Ao mesmo tempo, a nova sala de baús estava quase completa. Até que isso aqui aconteceu. Ah, mano, Já pensei de madeira só vai. Não, puta que pariu, velho. Aí você Ah, mano, de novo. Eu tô só escutando a play. Mas eu tô no creeper. Sim, por algum motivo eu virei um imã para creepers. Mas depois de muito tempo e esforço, o espaço da sala de baús finalmente ficou pronto. E, meu Deus, eu não lembrava que a casa tava tão feia assim. Depois disso, o JG começou a tentar me convencer a duplicar blocos de diamante, já que, enquanto minerávamos, acabamos encontrando diamante suficiente para fazer um bloco. E assim, duplicar. Inicialmente eu era contra a duplicação, mas ele acabou me convencendo com um ótimo argumento. Bora duplicar, eu vou fazer o portal do Nether aqui embaixo, tu vai lá no padrão e duplica. Aí do Eu diamante, preciso de mais diamante. Por quê? A gente vai fazer o 6-7 de diamante. Caralho, tamo já. Convencido pela incrível ideia de construir um 6-7 de blocos de diamante, eu decidi aceitar a oferta irrecusável do JG. O bug funciona da seguinte maneira: ao entrar no portal do Nether, você precisa abrir um baú com o item que você deseja duplicar dentro do baú. Depois de chegar ao Nether, você pega o item que quer duplicar, já que o menu do baú ainda continua aberto. Ao voltar para o mundo normal, o item que você quis duplicar ainda vai estar dentro do baú. É como se o baú tivesse duas versões, uma no Nether e a outra no mundo normal. Depois disso, eu fiquei duplicando e duplicando até conseguir uma quantidade razoável de blocos de diamante. Mas antes de iniciar a construção do 6-7 de diamante, eu decidi fazer uma pequena reforma no nosso laboratório. Após essa reforma, nós finalmente iniciamos a construção do 6-7. E bem, ficou assim. Eu acho que ficou bem legal, principalmente se comparado com a casa. Ah, e só pra constar, os blocos de diamante que sobraram eu não utilizei em momento algum. Deixei todos guardados e provavelmente eu vou queimá-los no futuro. Depois da construção do 6-7, eu decidi focar mais nos objetivos principais que eu tinha em mente, que no caso seria o museu. Mas para fazer o museu com todos os blocos disponíveis no jogo que dá pra coletar, eu precisava de todos os blocos. Então, como eu já tinha praticamente quase todos os blocos coletados, eu decidi ir em busca dos mais difíceis, que no caso seria a Glowstone, a Areia das Almas e Netherrack. Todos esses blocos ficam no Nether e, cara, o Nether nessa versão é um tanto esquisito. Ele é literalmente um inferno, não tem basicamente nada lá, além da presença de zumbi pigmas e guests, que por sinal aparecem uma quantidade simplesmente surreal. É uma quantidade muito absurda de guests. Depois de conseguir pegar os blocos do Nether, eu voltei e coloquei todos os blocos disponíveis dessa dimensão no baú que era destinado ao museu. Mas ainda faltavam alguns blocos, e um desses blocos é o bloco mais raro da versão alpha, o bloco de pedregulho com musgo. Diferente das versões atuais, esse bloco não é possível de craftar, ele só pode ser encontrado em mob spawners. Mas antes de ir atrás de um mob spawner, eu decidi decorar um pouco a casa e ir em busca de outros blocos que eu ainda não tinha coletado, como bloco de argila, bloco de tijolos e até mesmo a estante de livros. E outros blocos que eu prefiro não falar, como a crafting table e a fornalha, porque não precisa, sabe? Eu fiquei um bom tempo indo atrás desses blocos. Com todos eles feitos, eu fui atrás de alguma dungeon. Apesar de ficar vários e vários dias dentro do Minecraft explorando cavernas, eu não achei literalmente nenhuma. E é justamente por isso que o bloco de pedregulho com musgo é o mais raro de todos. Eu já estava ficando puto e decidi deixar a busca desse bloco para outro dia na vida real, no caso, né? Até que no dia seguinte, graças ao JG, nós encontramos uma dungeon. Porém, a minha energia caiu no dia e eu perdi tanto o mundo quanto a gravação. Mas eu já estava prevenido quanto a isso, pois eu sempre fazia backup do mundo caso algo assim acontecesse. Então eu fui até a localização de a dungeon que eu e o JG tínhamos encontrado e ficava. E passei um bom tempo apenas cavando e cavando até finalmente encontrá-la. E foi ali que eu finalmente consegui pegar aquele maldito bloco de pedregulho com musgo. E depois de quase morrer voltando, eu finalmente tinha todos os blocos do jogo. Só faltava construir o museu. Mas pra construir o museu, eu precisava de blocos para a construção, claro. Então eu fui atrás de separar algumas madeiras e pedras para essa grande obra. Com todos os blocos separados, eu e o JG iniciamos a construção. A minha ideia era fazer algo parecido com uma espécie de espaçonave, mas no final não ficou parecendo uma. Mesmo assim, eu achei bem divertido construir isso, principalmente porque fazia muito tempo que eu não construía algo com um objetivo claro em mente. Essa acabou sendo uma das construções mais legais que eu já fiz. Claro que aconteceram alguns imprevistos. Fazendo, mano. É idiota, paga isso, velho. Paga o quê? Ok. Mas no fim, tudo deu certo. E cara, foi muito legal ver aquela construção tomando forma. E finalmente, depois de muito tempo, nós terminamos o museu. Como eu não queria fazer apenas uma sala reta, eu fiz uma estrutura com várias salas em localizações diferentes. Inclusive, um amigo do JG entrou no jogo e ajudou a gente pegando recursos para nós. Muito obrigado, Vinícius. Em cada sala eu coloquei vários pedestais. E em cima de cada pedestal estavam um dos blocos coletáveis da versão alpha do Minecraft. Ver isso só mostra o quanto esse joguinho era bem limitado na época. Eu até fiz um trono de diamante. Olha só. Cara, pra ser bem honesto, eu gostei muito dessa construção. E eu adorei cada segundo que passei fazendo ela. Claro que ela não ficou aquelas mil maravilhas que você vê no YouTube ou até mesmo no Pinterest, mas ficou de um jeito que eu olho e eu gosto. E como você pode ver, eu estou quebrando algumas terras. Mas não é sem motivo. Nessa altura do campeonato, eu queria deixar o mundo um pouco mais apresentável. Então eu decidi fazer uma estrada ligando a casa até o museu. No fim das contas, até que a estrada ficou bem legalzinha. Depois de fazer essa pequena estrada, eu decidi destruir uma pequena montanha que tinha ali, porque eu estava com a ideia de construção em mente e aquela montanha iria atrapalhar a visão. Então, depois de um tempinho, eu simplesmente fiz aquela montanha desaparecer. E bem, eu estava com um projeto um tanto ambicioso em mente. Uma construção que provavelmente toda criança já quis fazer. Eu quando era criança sempre quis fazer essa construção, na verdade. Mas nunca fez ou acabou parando no meio do caminho. Inicialmente eu estava meio paranoico em fazer essa construção, mas depois de pensar bastante, eu decidi seguir em frente. Porque seria uma grande homenagem a um grande homem que pisou nesta terra, Jesus Cristo. É aquela frase: se eu não fizer, ninguém fará por mim. Ou seja, se eu não construísse, ninguém iria construir para mim. E sim, acho que ficou bem claro qual era a construção que eu tinha em mente. Ela se trata do Cristo Redentor. Inicialmente eu estava um pouco em dúvida sobre onde eu iria fazer o Cristo Redentor. A minha ideia inicial era construir ele em um lugar meio que plano, sabe? Mas aí eu lembrei que o Cristo Redentor, na verdade, fica em cima de uma montanha, eu acho, né? Então eu comecei a olhar em volta do mapa atrás de uma montanha ou um morrinho bacana, que fosse suficiente alto para ter uma visão legal do Cristo Redentor, mas que também não ultrapassasse o limite de blocos, pois nessa versão, o limite de altura de blocos é bem reduzido comparado às versões atuais. Até que eu decidi fazer nessa aqui. Essa montanha é meio que perfeita, porque ficava em uma localização interessante, extremamente próxima do museu e da casinha. Então eu botei a mão na massa. Uma coisa que eu fiz e esqueci de comentar é que antes de fazer o Cristo Redentor, eu iniciei uma escavação no lugar onde eu e o JG mineramos. Só que, obviamente, eu não gravei essa mineração em específico, porque isso iria ocupar muitos gigas no meu HD que já tá quase morrendo. Então eu vou mostrar como aquela área ficou, ok? Aqui estou eu, né? Vou mostrar aqui a admiração que eu falei no vídeo. Basicamente, como eu disse aí no vídeo, eu não gravei, porque, cara, eu fiquei um tempão cavando nesse lugar só pra pegar pedregulho e enquanto eu fazia isso eu escutava música, então mal vi o tempo passar, mas olha só, tá travando. Isso aqui foi tudo pra fazer o Cristo Redentor e outro projeto que vocês vão ver mais pra frente no vídeo. Aqui nos baús que eu coloquei as pedras, a maioria já acabaram as pedras porque eu peguei as pedras usei nos projetos, claro. E algumas que sobraram eu levei pra outro local que vocês vão ver mais pra frente do vídeo, na nossa sala de baú. Eu não sei se eu falei isso no vídeo, mas cara, a redstone, quase como uma obsidian, velho. E nessa versão, a redstone, ela meio que não tem muita função, porque a redstone nessa versão é muito arcaica, então não tinha motivo pra pegar ela.
Tanto que futuramente, né, se esse vídeo for bem e eu queria fazer uma continuação desse vídeo, eu pretendo fazer vários projetos com a redstone em si. Também fiz algumas bifurcações, só que eu não sei exatamente onde elas estão. São basicamente alguns corredores meio que retos, não completamente retos. E aqui, por exemplo, esse tipo de coisa que eu tava minerando, sempre tinha muito cascalho, que foi um corredorzinho aqui que não sei quem fez. Eu queria que tenha sido o JG eu pegar pedra, que ele pediu pra pegar pedra pra mim. Ele vai pegar bem longe, não sei pra onde vai isso aqui. É isso aí, mano, isso aqui é comprovação mesmo, porque vai que tem gente que não tenha pegado pedra de alguma outra maneira, mesmo que não tenha criativo aqui, pode ter gente pode desconfiar, né, mano? E achar que eu tenho usado algum tipo de cheat no mundo, mas não, em nenhum momento eu uso cheat nesse mundo. Enfim, voltem pro vídeo aí. Bom, depois dessa pequena explicação, já dá pra entender porque eu vou aumentar a quantidade de dias a partir de agora, ok? E bem, a construção do Cristo Redentor foi bem interessante, porque eu queria fazer algo realmente bonito. Afinal, eu estava construindo uma figura histórica extremamente importante, então eu tentei ser o mais perfeccionista possível. Primeiro eu comecei aumentando um pouco o topo da montanha, porque aquele espaço não era suficiente para comportar a estrutura. Depois disso, comecei fazendo um pedestal de pedra, já que o Cristo Redentor meio que não tem pés. Ele fica em cima de uma base de pedra gigante, por assim dizer. No geral, a construção foi muito interessante de se fazer, até porque eu nunca tinha construído nada tão grande assim. Tirando o mob traps, claro. O Cristo Redentor foi bem complicado de se fazer, porque ao mesmo tempo que eu queria criar uma imagem grande e imponente, eu também tinha medo de ultrapassar a altura máxima dessa versão, porque, como eu disse antes, o limite de altura era extremamente baixo se comparado com as versões mais atuais do Minecraft. Teve alguns momentos que eu precisei buscar mais pedra naquela área de mineração que eu mostrei pra vocês. Também teve várias vezes em que eu precisei quebrar quase tudo, porque acabei errando o posicionamento dos blocos. E isso aconteceu principalmente quando eu estava fazendo os braços. Mas no final das contas, a construção finalmente ficou pronta. E este aqui é o resultado. Eu sinceramente gostei bastante, ficou simples, mas um simples que é aquele simples bonito. Até porque essa foi a primeira estrutura que eu fiz em todo o Minecraft. Os braços, eu arrisco a dizer, foram a parte mais difícil de se fazer, porque definir a altura certinha deles foi algo bem complicado. Mas é isso, eu gostei bastante do meu Cristo Redentor. Como vocês podem notar, eu acabei esquecendo de comentar, mas eu construí umas espécies de postes para iluminar melhor o local onde todas as construções estão, conectando a casa até o museu. Depois de terminar o Cristo Redentor, eu decidi iniciar a construção de uma escada que levasse até ele, porque se eu não me engano, o próprio Cristo Redentor da vida real também possui uma escadaria que dá acesso até a estátua. Eu vou aproveitar esse tempo em que eu estava construindo essa escada para contar quais seriam meus próximos objetivos nesse mundo. Como dá pra perceber, todas as construções que eu fiz até agora estão extremamente próximas umas das outras. Então, a minha ideia era construir algo um pouco mais distante. E essa nova construção seria, teoricamente, uma nova casa. Mas eu não queria fazer simplesmente mais uma casa comum. Eu queria fazer algo diferente, algo grande. Algo que realmente chamasse a atenção. E foi aí que eu tive uma ideia bem legal, que vocês irão ver mais pra frente no vídeo. Enfim, a escadaria ficou assim, bem simples, mas eu achei que combinou bastante com o ambiente. Agora, voltando ao assunto da nova casa, eu queria que ela ficasse em outra localização, como eu disse antes, um pouco mais afastada das construções principais. Então eu decidi construir do outro lado do rio. Mas antes de qualquer coisa, eu fiz uma ponte bem simples. Mas como eu já disse várias e várias vezes nesse vídeo, eu achei ela bem legal. Depois de terminar a ponte, eu comecei a terraplanar o local para dar início à nova construção. Depois de terraplanar o local onde a nova estrutura seria construída, eu precisava de recursos. Então fui atrás de madeira e separei algumas pedras e deixei basicamente tudo pronto. Com isso feito, atravessei o rio com a nova ponte que eu construí e finalmente comecei a nova construção. E sinceramente, essa foi provavelmente a melhor construção que eu já fiz em toda a minha vida. Não que eu tenha feito muitas, mas de longe foi a que deu mais trabalho. E sinceramente, essa foi provavelmente a melhor construção que eu já fiz em toda a minha vida. Não que eu tenha feito muitas, mas de longe foi a que me deu mais trabalho. E também a que mais me deu orgulho. Eu passei horas e horas construindo ela. Em um certo ponto, eu até comecei a fazer um segundo andar, que serviria meio que como uma casa, porque eu não queria viver mais naquela casinha, que sinceramente era muito apertada. E depois de muito, mas muito tempo, a construção finalmente ficou pronta. E como vocês podem ver, ela é uma igreja. Eu decidi fazer essa igreja porque sempre quis construir algo realmente grande, algo que fosse marcante e que dê para se viver. E cara, eu gostei demais do resultado. E como dá pra ver no contador de dias, nós estamos no dia 99. Faltava apenas um dia para concluir essa jornada e esse desafio que eu mesmo me propus a fazer. Como ainda sobrava um dia, resolvi fazer um barquinho aqui. Um barquinho. Então finalmente chegamos ao 100º dia. Eu vou aproveitar o final desse vídeo para me abrir um pouco para quem ficou até aqui e agradecer algumas pessoas. Gostaria de agradecer principalmente a minha melhor amiga, Isabela, que nos piores momentos da minha vida sempre esteve lá para me ajudar. Ela é uma das pessoas mais importantes de toda a minha vida. Eu espero que ela esteja extremamente feliz, porque sei que ela está em um lugar maravilhoso. Em seguida, eu gostaria de agradecer ao JG por ter jogado comigo. Ele não pôde aparecer muito depois da construção do museu, porque acabou ficando ocupado em nossa vida pessoal. Gostaria de agradecer também ao Henry por ter tentado jogar comigo, porém ele acabou ficando doente e não pôde ajudar. Muito obrigado também a todo mundo do Balacas, meus melhores amigos. Sempre me ajudaram e ajudam até hoje. Thiago, Jadson e Maurício. Obrigado também a Rafael, Leroy, Lui, Caxiel e Guilherme. E também ao Carlos, que muito provavelmente vai fazer também desse vídeo. Carlos, você é um cara muito gente boa, velho. Mas é isso. Deus seja louvado. Meu nome é Oten e eu te vejo no meu próximo vídeo. Tchau. Salve, salve, meu nome é Elton. E se você assistiu alguns vídeos que eu postei, você deve perceber que eu sou mais fã das versões mais antigas do Minecraft. Não sei dizer se é pelo fator nostalgia ou por eu simplesmente preferir mais simples. Esses dias o YouTube me recomendou diversos vídeos de várias pessoas explorando mundos antigos do Minecraft, mundos basicamente abandonados pelos seus donos originais. Então eu pensei, por que eu não faço um vídeo sobre isso? E para isso eu iria utilizar o site Planet Minecraft, que é basicamente um site onde as pessoas podem compartilhar coisas envolvendo o Minecraft, incluindo mundos. Desse site vieram inúmeros mapas icônicos, como aquele do Notch e aquele do Dropper. Eu tenho certeza que você conhece pelo menos um desses dois, mas por trás de todos esses mapas, existem mapas de mundo survival, feito por pessoas de anos atrás, que apenas queriam mostrar seu mundo survival para outras pessoas. E por causa disso, esse site meio que virou uma cápsula do tempo, porque ainda tem inúmeros links de download que, curiosamente, continuam funcionando mesmo ao passar dos anos. Então, hoje irei voltar no tempo, pois eu irei vasculhar esse site em busca dos mapas mais interessantes que encontrei. E, bem, vamos lá ver o que encontramos aqui. Começando pelo mundo chamado Meu Mundo, postado pelo Freedom of War, no dia 23 de outubro de 2011. Caramba, 15 anos atrás. Quando esse mundo foi postado, eu era uma criancinha, velho. Bom, cá estamos. Este mundo é da versão beta 1.8.1, ou seja, uma versão bem antiga. Mas bem, aqui está o mundo, ele se chama Tree, árvore em inglês pra quem não sabe. E bem, ele foi aberto no dia 23 de 10 de 2011, às 6h17 da manhã. Eu me pergunto se o criador deste mundo ainda joga Minecraft, seria bem legal se ele ainda jogasse nesse mundo. Meu Deus. Tá, cai na água. Pelo visto, o criador deste mundo não era muito survival, porque eu abri o inventário, tem um de cada item, sendo algo bem suspeito pra ser mais sincero. Mas bem, vamos entrar aqui, né? Pelo visto, esse cara tinha um poção na água. E caramba, cara, tem uma casa de tijolos aqui, tem uma casa da árvore aqui e tem aquela construção ali, que eu achei bem interessante, pra ser sincero. Por favor, toque. Legal. Olha. Cara, essa casa parece uma casa bem apertada, pra ser sincero. Sabe que esse negócio aqui me lembrou, mano? Harry Potter. E olha que eu vi Harry Potter poucas vezes quando eu era criança. Eu tenho que rever esses filmes ou ler o livro. Aqui, pelo visto, é uma cozinha, ó. Uma coisa que eu tenho que admitir, o criador desse mundo sabia muito bem como fazer salas de Minecraft. Eita, aqui é realmente uma cozinha, ó. Legal, velho. Ó.
bem interessante, pra ser sério, eu gostei muito disso aqui. Uma geladeira. Vamos para o segundo andar e ver o que temos aqui. Outra salinha. Um baú aqui, porque esse baú não tem nada aqui, pelo visto. É o banheiro. Cara, você que tá vendo o vídeo aí, você quase 100% certeza que você é brasileiro, porque pode ter 1 ou 2 portugueses me vendo. Me tira uma dúvida, eu nunca vi essas... Eu não sei nem o nome disso em português, velho. Mas, basicamente, é um lugar onde os caras colocam essa água pra tomar banho. Isso tem muito nos países de fora, tipo Estados Unidos, eu acho. Mas eu nunca vi isso na casa de ninguém aqui no Brasil. Ó, tem até uma entradinha aqui, mano, que bacana. Esse cara é realmente prezado pela sua segurança, ele fez até um muro. Olha só o que eu tenho aqui, uma alavanca, velho. O que é essa alavanca ali, hein? Ó, ele fez um sistema de porta automática, mano. Será que tem lá de fora também? Talvez não. Vamos fechar. Aqui é a casa da árvore que ele fez, que ficou bem legal, pra ser sincero. E aqui em cima tem um portal do Nether, mas antes vamos olhar aqui embaixo. É, biblioteca pequena. Eita. Olha esse cara, mano. Prisão. O cara fez uma prisão, mano. Aqui possivelmente é um esgoto, eu acho. Bom, deve ser, né? Ou talvez seja uma trap bem antiga. Talvez não esteja funcionando. Olha no jardim. Cara, eu quero muito ver aquilo ali, cara. Tô muito curioso. Mas o baú. Ó, isso aqui tem itens, ó. Tem muitos diamantes. Eu acho que esse cara usou maneiras diferenciadas para conseguir esses diamantes, mas não sei se eu vou pegar, né? Na verdade, eu vou apenas pegar essa picareta aqui. Essas carnes. Não sei se tem carne de galinha, eu vou pegar. Ah, que é isso? Eu não sei o que significa chimney, mas pelo visto aqui talvez seja a casa de alguma outra pessoa. Não sei se esse cara jogar contra outras pessoas, mas eu não duvido. Por que caramba ele teria 2 casas? Mesmo que eu também queira fazer várias casas no meu mundo. Tem muitos itens, tem também fogo, que ele com certeza conseguiu de maneira completamente limpa. Deixa eu só ver uma coisa aqui, mano. Tem uma coisa que eu vi quando era criança, só que eu não sei se é verdade, ele vi agora. Ah, é verdade. Pra fazer armadura de malha, se utilizava fogo, mas fogo não era um bloco possível de se pegar. E, mano, armadura de malha não é uma coisa tão legal, pena que os Mojang não enxerga isso. Deveria ter um craft da armadura de malha, talvez com flint steel, alguma coisa assim. Agora vamos pra parte principal, que é meio guarita ou fortaleza, digamos assim. Eu realmente não faço ideia do que pode ser aquilo, talvez seja uma mob farm, ou apenas um projeto de castelo que ele estava fazendo e talvez tenha existido. Mas que ficou interessante, ficou. Se eu tivesse som da chuva, cara, tá me incomodando muito. Desculpa ao pessoal que gosta de escutar o som do Minecraft, mas, cara, esse som da chuva é simplesmente chato demais. Olha só, tem como entrar aqui. Olha essa vista, mano. Aqui parece outro tipo de prisão, talvez. Aqui é aquela que nós vimos anteriormente. E aqui, água. Eu acho que isso aqui é meio que uma armadilha, mano. Deixa eu ver. Ai! É exatamente isso. Como é que eu vou sair daqui agora? Não tem como pegar água, não? Tem. Pronto. Aí tem aquela outra construção ali. Vamos lá ver o que é. Eu acho que não é nada, velho. É só... Eu acho que o mundo acaba por aqui mesmo. Eu acho que não creio que ele tenha feito outras construções fora dessa área. Mas é um mundo bem bacana, com uma cidade interessante, porque tem um grande pântano bem aqui, um deserto aqui, e um de pinheiros bem aqui. Além dessa planície bem legal aqui do lado. Mas ok, vamos pro próximo mundo. Agora vamos pro próximo mundo, que se chama My Hug World. Publicado pelo TGman09. Este mundo foi publicado no dia 17 de novembro de 2011. Ou seja, é a mesma versão do mundo que acabamos de ver. Olhando pelas imagens, assim, o mundo realmente parece enorme. Então vamos dar uma olhada. A última vez que ele foi aberto foi no dia 17 de 11 de 2011, às 4h47 da tarde. E realmente, para realmente falar a verdade, o mundo dele é bem enorme mesmo. Quase 100 megabytes. Bom, vamos ver, né? Vila Alavan, TGman Delegate. Eu realmente não sei que língua é essa, mas eu... Nossa, travando muito. Eu acho que talvez seja holandês, não sei se é o certo. Tem um buraco aqui. É, torre de guarda lá, Tisman. Esse Tisman realmente gostava de colocar o nome nas coisas, hein? Aqui está o baú dele, com itens que talvez não sejam legítimos, mas quem sou pra duvidar, não é mesmo? Pois bem, vamos ver o que é esse baú aqui. É, dá pra notar que esse cara realmente gostava bastante de minerar. E uma coisa que eu notei abrindo esse baú é que tem um mapa aqui, que não tem nada, olhando assim de primeira vista. Tinha um mapinha aqui, que é aquilo. Tá, depois vamos ver aqui é uma cama de casal, bem interessante. E um baú que tem TNTs, que eu iria pegar agora. Smelting Room. Não sei o que é Smelting Room, mas esse quarto de coisas. Gast Room, que é Gast, velho? Não é muito outro, tem nada aqui? Tá, é outro quarto. Ah, talvez seja o quarto de outra pessoa, Gast Room. Talvez seja um amigo do... Talvez seja algum amigo do Tisman, que jogou com ele nesse mapa. Ó, aqui tem itens que realmente parecem de outro player. Aqui tem... Eita, tem um segundo andar aqui em cima. O que é isso aqui? Olha uma área aqui. Olha que maldito, mano. O cara fez várias armadilhas aqui, mano. Pra caso uma pessoa caia, bem fechadas. Hoje mesmo vamos fazer aqui o carrinho. Eu creio que seja assim, talvez. É assim mesmo. E está começando a anoitecer. Eu vou levar uma cama dessa aqui comigo. Poxa, tem um bloco de diamante do nada. Ah, um baú com vários carrinhos. Eu sou estúpido às vezes, né? Eu realmente acho que esse mundo seja realmente bem grande em comparação ao último que nós vimos. Que se limitou em apenas uma área no total. Eu não sei pra onde esse aqui vai levar. Vamos dar uma olhada. Ah, não. Antes vamos ver esse aqui. Não abriu. Vamos ter que abrir do jeito mais difícil. Nossa, não vai quebrar. Quebra por aqui mesmo. Ó. Calma. Eu acho que talvez aqui tinha uma passagem assim. Ah, nossa, como é que eu não vi isso? Esse aqui é a torre da guarda do Tisman. Isso aqui é um lugar onde ele armazena os itens dele. Tem bastante madeira, tem bastante pedra. E bem, vamos usar aqui o carrinho. Não vai. O carrinho funciona. Até colocar o carrinho aqui, talvez funcione. Cara, como é que usa o carrinho nessa versão, velho? Vamos colocar aqui. Esse também vai pra algum lugar. Vamos ver. Eita. O carrinho cansou. Vou colocar aqui então. E não foi. Porque o carrinho nunca funcionava, vou ter que ir a pé, mano. Será que tem como subir nessa pequena torre de diamante? Não, não tem. Eu acho que só uma torre feita de diamante mesmo. Não deve ter nada demais. Minha grande torre de diamante. Vamos dar uma olhada nessa casinha. E tem mais construção pra cá e pra lá também, ó. Nossa, esse mapa é realmente enorme. Gostei. É uma casa de tijolos com um teto de lã marrom. Ó, tem uma galera nessa casa. Deixa eu matar esse cara aqui rapidinho. E aqui nós temos uma casa que eu deveria... Que? Uma casa que eu não acho que não tem nome. Acho que é a tradução correta. E tem... Eu só sei que essa versão dá pra matar aqui com 2 tapas. Acho que sim. A espada de diamante nas versões antigas era muito OP, velho. Mas a armadilha, literalmente igual aquela armadilha inicial que vimos. Caraca, tem outras coisas muito loucas pra cá. Primeiro vamos nessa casinha aqui. A garagem. Boa. Aqui em cima tem um quarto. Pelo visto, o rapaz que fez esse mapa gostava bastante de fazer casas e construções diferentes. O complicado é que o mapa não mostra as construções dele, tá ligado? Que eu consegui ver. O Zolder. O que é Zolder, velho? Peraí, ó, eu traduzi aqui e não tem tradução essa palavra. Ela é do holandês e eu trouxe em português, só que não teve tradução. Então eu jogo que talvez seja um nome em holandês, ou seja, essa casa aqui talvez seja de outra pessoa. Mas isso, é uma casa bem bacana. Tem uma varandinha. Eu quero comentar ali embaixo, mano. Ó. Olha que bacana, mano. Caramba. Ele tem essa área cheia de netherrack que tem aqui. Ah, aqui é uma lareira, mano. É uma lareira. Eu quebro a lareira do cara. Eu gostei bastante dessa área aqui. E agora vamos olhar as outras construções. No caso seria isso aqui e depois vamos partir pra aquelas. É consegui. Aí era assim, então tem que empurrar o carrinho antes, pessoal. Não, tem pessoa que eu não quero ir. Quebra. Nossa, será que é um tubo água, mano? Eu vi água ali. Caraca, agora eu tô curioso em como é que se tubo água, velho. Sempre quis fazer um tubo água no Minecraft. E aqui estamos. Tem um barquinho aqui já. Muito bem, vamos lá. Vamos, barquinho. Bora, barco. Vira. É, eu acho que esse tubo água não funciona muito bem. Opa, agora foi. Eita. Ah, ele quebrou. Aí não dá, vou ter que ir assim mesmo. É só um tubo água mesmo. Aí, peguei a mãe de usar o carrinho, pessoal. Nossa, é um castelo aquilo ali. Antes, vamos ver o que é isso aqui. Isso aqui parece... Vamos ver. Não. Ó. Minha grande torre de observatório. Meu grande observatório. O Live One. Outro Live One. Talvez esse saia de estar, né? E, cara...
Simples, mas bonito, hein? Mas bem, Master Bread, quarto do mestre. Quem será o mestre? Ah, maçã, graças a Deus. Ender Pearl. Caramba, essa versão tem o End, eu não sabia disso. Deixa eu ver a maçã que faz. Não dá nenhum efeito. Swimming Pool. Piscina. Crafting Room. Maçã com fornalhas e... banco de trabalho. Vamos ver quem pra cá agora. Ó, meu grande castelo. Vamos ver o grande castelo do Jet Fin. Esqueci o nome dele, acho que é Jet Fin, né? Eu arrisco a dizer que isso aqui é realmente a melhor construção desse mapa. Porque todo castelo que se preza tem boas muralhas. Olha só, bem-vindo ao teto. Ó, tem mais coisa pra cá, caramba, velho. Realmente, esse mapa aqui é enorme. Parabéns ao criador. Tá, vamos ver aqui de cima e vamos ver o que tem aqui dentro. Aqui por dentro é bem organizado, ó. Cara, esse aqui tá muito louco, velho. Eu tô achando fazer uma galera dessa no meu mundo do Minecraft também. Diamantes, ó, aqui tem todas as coisas que provavelmente tem nessa versão do Minecraft, ó. Eu vou pegar alguns biscoitos, mano. Isso aqui eu creio que seja uma televisão que eu quis fazer. É isso aí. Isso aqui é o castelo, bem legal. Eu me pergunto, mano, será que a pessoa que jogou neste mapa, ela ainda continua jogando ele ou ainda joga Minecraft? Ó, tem uma construção ali de vidro, vamos ver aqui. Não dá pra vender nessa versão. Muito útil então. Acho que aqui não é basicamente nada, é só uma parede de vidro. Vamos dar uma olhada no que é aquilo ali agora. Caraca, olha essa casa, mano, enorme. Deve ter dado um trabalho pra ter feito ela. Vamos subir aqui em cima, dormir e depois vamos olhar aqui embaixo. Uma grande casa de madeira. Realmente, uma casa grande de madeira. Nossa, enorme mesmo. Já sala de comer, eu acho. Caraca, olha isso aqui, mano, realmente gigante, ó. Isso aqui é um Skui Kelder. Não faço ideia do que seja isso. Deixa eu subir aqui no outro andar pra ver se tem uma cama, porque eu realmente preciso dormir, porque tá cheio de monstro aqui em cima. Playing, sala de jogos e living room. Eu tô começando a achar que a pessoa que jogou neste mundo jogou nele por meses e meses, porque parece que... Oxi! Do nada subir em cima de mim. Por meses e meses, porque as construções estão evoluindo bastante, velho. Começou aquela casinha pequena e depois foi aumentando aquela casinha que teve ali. Aí foi o castelo e agora esse casarão, velho. Simplesmente enorme. E eu não estou conseguindo ir por algum motivo que eu não sei. Deixa eu botar aqui no canto aí, agora foi. Vamos olhar o andar de cima agora. Library, livraria. Caramba. O cara realmente se esforçou isso aqui, mano. Ficou muito bonito, velho. O cara fez até os doces, mano. Eu creio que aqui tem a mandar de barra. Aqui, achei. Ué, não faço ideia que área seja esta. Meu Deus, que lugar é esse, velho? Olha o tanto de coisa, mano. Prontinho, agora vamos dar uma olhada a outra construção que tem ali. Aqui tem mais construção, velho? Aqui tem coisas, ó. Aqui ele tava testando redstones, pelo visto. Vamos ver aqui, se funciona o sistema que ele fez. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não acho que... Pô, funciona assim isso aqui, ó. Ficou bom, hein? Será que ele conseguiu fazer isso aqui sozinho, mano? Se foi, parabéns, que eu tive quando era criança pra fazer isso aí, eu tive um tutorial na internet. Se ele fez sozinho, que talvez seja realmente verdade, porque em 2011 as coisas eram mais difíceis de conseguir. Ele tá de parabéns. Aqui tem algumas lavas que eu não sei porque colocou aqui. Eu acho que talvez ele tenha pegado algumas TNTs e tenha saindo destruindo. Tem outra posição ali, ó. Caraca, velho. Tem outra ali também. Peraí, deixa eu ver o que é aquele ali antes, gente, que eu fiquei curioso agora. Tem dois, ó. Tem aquele ali, que eu não consigo enxergar muito bem porque tá muito longe, e tem esse daqui. Ah, ele tava testando outro sistema de redstone aqui. Oxe, tem um mob spawn aqui dentro. Pelo visto é isso mesmo. Oxi, é isso aqui, velho. Ele realmente minerou por aqui, pelo visto. Mas por que ele tá redstone aqui? Será que ele faz isso aqui tipo sangue? Bora ver até onde isso aqui vai dar. Talvez ele tenha usado essa redstone só pra se guiar e não perder. Olha. O easter egg do mapa, ele botou diamantes. 13 diamantes. Caraca, velho, qual a chance, mano? A caverna acabou por aqui, infelizmente. Tá achando que tinha várias coisas? Vamos ver o que tem pra lá também. Que lá tem uma sala. Numa sala, é uma estrutura parecida com essa aqui. Só que não sei dizer se é outro easter egg, tipo um mob spawner. Aqui parece ter um tipo de um cais, talvez. Tipo um cais mesmo. Eita, uma outra casa aqui. Tem o nome do criador do mapa e essa casa, eu acho. Minha grande vila. Vamos adentrar essa casa aqui. Mano, realmente, eu acho que esse cara realmente jogou por vários e vários meses ou algumas semanas, porque dá pra notar sua evolução na construção. Uma cozinha, legal, hein? Ver tudo aqui e ver o que é aquilo, né? Que é isso aqui, velho. Aqui eu creio que seja só apenas o nome do criador mesmo, que ele quis colocar no mapa. Fogo nisso, beleza, não vou colocar fogo nisso, não se preocupe, tá bom? Vou colocar uma cama aqui, guardar os itens que eu vou utilizar aqui, armadura e madeira. Vamos pular aqui embaixo para ver o que tem. Também de relance, né? Oxi. Caramba, não tem coisa aqui mesmo? Uou. Eita. E agora pra eu sair daqui? Eu posso subir com um bloco. Que bloco de títulos lá em cima? Por sorte tinha essas TNTs aqui, tem escadas. Eu vou conseguir subir. Nossa, que medo, velho. Vamos voltar onde nós paramos. Vamos ver o que tem naquela direção agora. Caramba, isso aqui tem final, Não tô vendo nada, mano. Espero que valha a pena, hein? Depois eu vou olhar ao redor, vai ter alguma construção que eu deixei passar. Opa, tô vendo coisa. Uma vila. Eu acho que nessa versão não tem village, mas tem vilas. Eu acho que o mundo acaba por aqui, gente. Não acho que tenha feito alguma construção aqui. Olha, eu andei por toda a vila, mano. E eu não encontrei nada demais, pra ser sincero. Não achei nenhuma plaquinha. Eu realmente acho que o mundo acabou por aqui. Um mundo bem legal mesmo, faz jus ao nome, que é o meu grande mapa. Essas casas antigas de ver são tão legais, velho. Não sei explicar. Me dá uma sensação muito boa. Ele quebrou o baú que tava aqui. Ou talvez essa versão tenha baú. Quando uma franquia é muito famosa fora da internet, automaticamente ela tem uma presença muito forte por aqui, marcando sua existência por meio de artes, tópicos e vídeos. Mas também existem casos contrários, onde uma obra tem uma presença muito forte apenas na internet e que depois ela passa a ser reconhecida mundo afora. Isso se deve ao fato de vários pilares construídos pelos próprios fãs, que ajudam a alavancar uma certa franquia antes dela chegar nas pessoas normais. Na qual, no caso do documentário de hoje, falaremos de um desses pilares feitos pelos fãs, que em certa época se importavam com apenas uma coisa, que era com robôs gostosos se beijando. E isso retrata exatamente essa era obscura dos fãs dessa franquia. Então, prepare uma dose forte de insulina para aguentarem essa... Isso é Five Nights at Freddy's por Tony Cry Knight. Ok, por onde eu começo? É de conhecimento geral que a franquia FNAF é um bom exemplo de como não ser normal. E isso é completamente culpa dos fãs. E eu me incluo nisso. Oh shit, that's me! Virando uma febre gigantesca na internet alguns anos atrás, o que era para ser apenas um joguinho de terror da semana, acaba por se tornar, de 2014 até os dias de hoje, um gigantesco centro para discussões sobre assuntos que ninguém tem certeza de nada, crimes sérios envolvendo os membros da comunidade, maluquice sem explicação alguma, e com os frequentadores sendo mal vistos pelas outras pessoas ao redor. Ou seja, uma casa de prostituição. E esse crescimento constante da comunidade da franquia em si se deve ao fato não só por conta do criador ter alimentado os fãs consecutivamente, lançando jogos um atrás do outro, com medo de demorar muito para lançar algo novo e o pessoal mudar o hiperfoco da semana para qualquer outra coisa. Foram os próprios fãs que se autoalimentaram por muito tempo, com as teorias, o que basicamente sempre sustentou a franquia, com as pessoas se reunindo e tentando decifrar por mais de uma década uma história mal contada e incompleta. Mas mal Scott sabia o que ele tinha criado. Quer dizer, você cria um jogo onde o foco central é o infanticídio em massa e a maior parte do seu público são crianças.
Bem, não seria a primeira vez que uma obra erra seu público atingido. E principalmente entre esses anos, os chips predominavam não só essa franquia, mas como qualquer coisa indie que existia na mesma época. Será que esse é o preço a se pagar? Olha, isso é apenas um palpite. Eu acho que a razão de tantas coisas estranhas envolverem FNAF nos primeiros anos serem isso se deve do público na época não estar completamente definido. Porque, qual é? Tinha criança, jovem e adulto na mesma seção de comentários do vídeo Bonnie se estica. Inclusive foi com esse vídeo que eu conheci FNAF. É, fazer o quê, né? E eu realmente não brinco quando eu falo que essas coisas aqui foram uma porta para muita gente ter conhecido essa franquia. Porque esse tipo de coisa fazia um sucesso danado na época. Mas o que adianta eu ficar falando aqui para vocês sobre essa época esquisita e não mostrar ela? Então agora sim, vamos para o show. Mas antes, seu like, sua inscrição, seu hype no vídeo e se você puder e não for pobre, vire membro. Vamos, é só 74,46 dinários nigerianos. Ou melhor, R$3. O vídeo começa mostrando a Chica e o Fox na pizzaria em uma discussão porque, sei lá, não é falado motivo, eles só brigam porque foda-se. E após essa situação, o Fox, agora sozinho, chateado, fica em um canto, até que a Mango aparece para ficar ao seu lado e acalmá-lo, onde eles se envolvem mais e mais, e de repente acabam se beijando bem na frente da Chica, e que logo depois de presenciar essa traição, que eu falo entre aspas, porque, de novo, não é explicado o que aconteceu, nem dá pra saber se aquela discussão era o término do relacionamento deles, ou só uma briga por, sei lá, a última parte verdadeira do Faustão, mas após ver isso com uma grande mágoa e angústia no coração, assim como uma boa história de corno, ao invés da mulher culpar o cara por trair ela com outra, a Chica resolve descontar todo esse ódio na amante, e assim ela se enfurece e esquarteja a Mango com uma fucking machete cheia de amor e ternura. E o melhor dessa cena sensacional é que não tem nenhum tipo de efeito sonoro, então vemos um ataque brutal de uma mulher louca ao som de uma música que provavelmente tocaria em Crepúsculo. Após o arrependimento bater, a Chica foge, e agora a Mango, toda fodida no chão parecendo uma sem teto, é vista pelo Fox, onde mesmo assim não a menospreza e a enxerga com bons olhos, mostrando que não importa o quão feio e desgraçado você seja, seu pau ainda estiver duro. Depois disso, a Chica que tá com um corpo tão gostoso em comparação ao original. Tanto que eu sempre pensava que fosse a Toy Chica toda vez que eu via algo relacionado a esse vídeo. E que, mudando de assunto e falando nos toys, cadê eles nessa animação? Durante a série inteira só tem a Mango, que sim, ela é o Toy Fox. Oh meu Deus. E que nessa lore maluca desse universo furry aqui, foi o Freddy que construiu os toys. E é citado em determinado momento novos animatronics, no plural. Então meio que fica muito vago porque só tem a Mango. Por que eu tô interessado nisso? Assim, nessa situação, a Chica vai até o Bonnie, onde ele pede ajuda para tentar consertar a sua querida amiga. E falando nela, assim que percebe com o que acabou de acontecer, a Mango é consumida pelo desejo de vingança, indo atrás da Chica para dar os tabefes nela. E no Bonnie também, porque ele tá lá de trouxa. E então, vendo duas gostosas brigando por causa de homem, o Fox intervém na briga e entra no meio, fazendo a Mango voltar para si e sair correndo pelas paredes. Mas no meio dessa confusão, bem ali no cantinho escuro, igual uma vizinha idosa fofoqueira espremida no próprio portão de casa, lá está Springtrap, observando o babado e cascando o bico. E analisando essa boa oportunidade, ele vai atrás da Mango para arquitetar o seu plano maligno. E a partir daqui, os personagens começam a falar. E por incrível que pareça, esse vídeo tem faixas de áudio dubladas por IA pra português e hindu. Eu acho que... Deixa eu ver se eu trocar de idioma. Não, pera. Cara, tem português, tem hindu. Que merda é essa? Com a Mango vulnerável por conta dos acontecimentos anteriores, o Springtrap aproveita dessa situação para armar uma arapuca contra o Fox e os outros. E o plano megalomaníaco de um assassino em série de crianças é se casar. E com anel e tudo. Assim, se você parar para analisar friamente esse momento, essa cena é de um homem com 50 e tantos anos se casando com uma IA. E se você quiser piorar ainda mais, se a teoria do MCI estiver certa, ele está se casando com uma criança que ele mesmo matou. Ah, e essas tradições árabes de pasmem, a razão do porquê eles se casarem existe. Lá no passado, a pizzaria era apenas composta pelo Springtrap, que no caso nessa época era o Spring Bonnie, e o nosso querido Fredbear. Até que de repente, um novo membro chega no local, o Freddy, que já chega exigindo centenas de mudanças no lugar. Calma lá, meu filho, você acabou de chegar, sai pra lá. E com esses pedidos absurdos do Freddy, como adicionar mais animatronics no restaurante e aumentar o salário de deputados estaduais, lucidamente o Fredbear não gosta nada disso. Então, para resolver essa situação, ele planeja matar o Freddy esmagando a cabeça dele com uma marreta. Por que esse cara é tão fissurado em ataques brutais? Mas graças a Glob, eles falham miseravelmente. E o Fredbear acaba errando o ataque e tecla Q/kill em si mesmo e morre sobre os escombros do local. E agora sozinho, o Spring Bonnie é expulso da pizzaria. Mas ele solitariamente volta e fica escondido em uma das salas secretas. Enquanto o tempo passa esperando por uma oportunidade, ele gasta o tempo fazendo, sei lá. Tá, de todos esses anos escondidos, o melhor tipo de vingança que ele conseguiu pensar foi se casar? Bem, se ele for um marido bêbado, crente chato, isso realmente é um castigo. Tá, mas de onde caralho surgiu esse bem? Como a Mango se nega a se casar com blusão, ele revela um dispositivo com alcance de 20 metros que pode desligar o Fox permanentemente. E assim, não tendo outra escolha, ele se casa. Enquanto isso, o trio vai correndo atrás do Freddy, implorando para ajudá-los. Porque a Chica só é forte pra atacar vítimas inocentes e indefesas, o Fox não faz nada porque o papel dele aqui é o de gostoso, e o Bonnie só existe. Sério, se você abrir o Spotify e for no Top Músicas Nacional, você vai conseguir achar ele ali. De tão merda que ele é. O Bonnie e nada é a mesma coisa. Quando a Chica pede ajuda pra ele no início, ele tenta dar em cima dela e recebe um olhar de mas que porra é essa? E depois ele apanha dali, apanha daqui e ainda é ignorado pelos próprios amigos. We need a plan. Yeah, we'll get a plan. Guys, seriously, it's a pizza place. It is, and that's why we should get We'll just have to keep searching. O criador dessa história realmente não gostava nem um pouco do Bonnie. E ainda puxando para esse mesmo sentido, eu não sei o que peonhas o Tony tinha contra o Freddy também. Porque ele escreveu ele sendo um grandíssimo filho de uma... Porque de início, ele nega o pedido de ajuda dos amigos para restaurarem a Mango. E ainda fica tirando sarro da cara deles. Sendo que eles estão ali porque o Freddy tem acesso às câmeras de segurança. Ou seja, ele viu que o verdadeiro nome da Chica é Flor dele e o ataque à coitada da Mango foi gratuito. E ainda fala na cara de pau que prefere ficar contando notinha fiscal do que fazer algo a respeito. E sem contar que essa história toda não estaria acontecendo se não tivesse tentado revirar uma casa que ele acabou de chegar. O Freddy dessa animação é um arrombado. Mas depois deles insistirem muito, o miserável aqui acaba aceitando o pedido deles. E então o bando vai atrás da donzela. Lembrando que isso tudo começou com uma animação de 36 segundos de Chica, X-Fox e X-Mango. E o engraçado é que a versão que eu tô narrando aqui pra vocês é a final, que é dentro de um compilado de 40 minutos. Mas na primeira versão, no começo do primeiro episódio, não tinha a briga do Fox com a Chica no começo. Então, a animação abre com o Fox olhando puto pro chão sem nenhum motivo. Ele só tá puto com a vida nessa primeira versão. Mas enfim, o Springtrap descobre que o quarteto asmático tá indo atrás da Mango, então resolve revelar o porquê desse casamento. E que diferente dos outros que são motivados por amor ou por tradições ultrapassadas, o motivo desse aqui é o interesse pelo chip de memória da Mango, onde que ele é reciclado do antigo Fredbear. Pois que isso, segundo o plano dele, ele deve apagar as memórias da Mango e trazer o seu antigo amigo de volta. É um plano até que aceitável. Mas em teoria, o anel, que era o verdadeiro motivo do casamento, ele aparenta não fazer a mínima diferença na hora da troca de mentes. Ele só brilha e... Com isso, Fredbear está de volta. E logo em seguida, os 4 amigos chegam. E então começa a rolar um diálogo atrás de diálogo. Referência. E assim, a porradaria começa. Quer dizer, a porradaria não, começa o espancamento por parte do Fredbear. Porque ele sozinho derruba os 4 como se eles fossem a mais pura nata da merda. Pera. Quem caralho é você? E é nessa hora que a gente entende do porquê eles terem ido pedir ajuda ao Freddy. Porque ele é o MPV dessa partida. Mesmo depois de apanhar um pouco, ele se levanta, segura, desarma e quase mata o Fredbear em questão de segundos. Mas ele infelizmente é impedido pelo Fox, mesmo que alguns segundos atrás ele tivesse atravessado o abdômen do Springtrap. Acontece.
E agora acontece a escrita nível Isayama de qualidade, porque em 20 segundos o Fox morre, o Spiritrap morre e o Fredbear morre. De novo. E com o discurso no jutsu, o Freddy traz a Mango de volta. Mango, I'm sorry. It's all my fault. I'm sorry too. Como assim me desculpa também, menina? Essa pata tava literalmente te esquartejando há 34 minutos atrás. Não vem com isso não! Esse vídeo é um oferecimento aos membros do meu canal. Uou! Então, obrigado Lucas Ferreira, Q2, que se tornou membro recentemente. E obviamente eu não posso deixar de agradecer os outros membros que estão me apoiando faz um tempo. Então, obrigado, galera. E se você quiser que eu não volte para a camada mais súbita do inferno, vire membro. Após uma reunião comum de uma família latina média, eles finalmente conseguem endireitar a Mango. Mas eu acho que não precisava dessas curvas todas aqui não. Mas ainda restava uma questão. O Fox ainda estava desligado, com todos tentando religar ele, mas sem sucesso. Ah, não. Eles meteram uma referência ao Queen, cara. Por quê? Oh, there's something more. Ué. Não, peraí. Eu devo ter visto errado, peraí. Meu Deus, na parte 17 ele escreveu errado e ficou Five Nights at Freddy's e ele não consertou. Five Nights at Freddy's. Não, é você aqui. Ah, foda-se, mais interessante. Deve ter a porra de um compilado de vezes que ele fala essa merda. Ai, eu tô passando mal, meu Deus, meu sofá tá coçando. Grape Compilation. Era no Twitter. Tinha um compilado dele falando várias vezes essa palavra. Cara, eu tô com medo de pesquisar isso. Não vou pesquisar isso não. É esse aqui. Thanks for calling Game Shark. You play, I'm gonna rape you in the anus. So I'm gonna torture you, and I'm gonna rape you. Que porra é essa? Não. Ah, tá. Menos mal. Por que eu assisti essa merda quando adolescente? Eu me pergunto mesmo. Mano, essa coisa tá na minha cabeça. E assim foi Five Nights at Freddy's por Tony Cry Knight. Ok, eu acho que pelo jeito que eu narrei a animação agora, parece que eu odiei cada minuto dessa obra barroquista aqui. Mas na verdade, eu genuinamente estava muito interessado e focado enquanto eu estava vendo. Porque além disso não ter nada de bizarro de verdade ou algo criminoso, sendo algo mais cômico e aleatório de tão absurdas que são algumas situações aqui, como a Tika agindo como mulher de preso e o plot do casamento. Querendo ou não, isso é só quase uma versão foil de qualquer filme adolescente de romance que existia na época. E convenhamos, já existia muita coisa pior lançada nesse meio tempo. Confia em mim, ainda mais que isso é só uma novelinha envolvendo os personagens de FNAF. Com certeza deve ter um desse para cada franquia. Mas agora falando da animação em si, a história realmente se transformou em qualquer outra coisa e escalou muito rápido. Porque é evidente que o criador não iria imaginar o sucesso. Ok, agora dessa vez foi sem querer. O sucesso que isso iria se tornar. Falei sucesso de novo. E que é evidente que a partir do segundo episódio lançado, ele inventou uma história qualquer como desculpa para continuar desenhando esse Chester defumado aqui. E bota desculpa nisso, porque a animação desse negócio pra época e feito por uma única pessoa é muito boa e consistente. O jeito que os personagens são desenhados me lembra de séries da Disney Channel antigas. E os cenários não são nada mal. A cena da luta final chega a ser até assustadora do tanto de cuidado com a perspectiva durante a cena. E mesmo que a animação seja feita em flash, não é de arder os olhos. Então, parabéns, Tony, você é o cara. E não é à toa, porque ele realmente é um animador formado. E eu não duvido que ele esteja trabalhando em desenhos famosos por aí. E que, de acordo com o wiki do cara, o animatrônico favorito dele é o Bonnie. Não parece. Isso foi definitivamente uma das experiências que existem. Porque na época eu não tinha visto essa animação. Só porque ela era 2D. E na minha cabeça de criança, a animação boa de FNAF tinha que ser feita em 3D e animada pelo Gmod. Mas resultado eu vi muita coisa pior. Inclusive, o Tony até hoje lança animações de FNAF nesse estilo. E atualmente ele está desenrolando o Five Nights at Freddy's 2, onde tem mais tentativas de assassinato com motivos pífios, onde aqui a Toy Chica quer matar o Toy Bonnie porque ele assassinou o cupcake dela. Também temos animatrônicos fazendo parte de seitas satânicas com uso de arte das trevas em um cemitério de cupcakes zumbis. Daí corta para outra série dele que é o Freddy fazendo finanças. Enfim, minha gente, originalmente vai fazer um vídeo falando de outra animação de FNAF, e que sim, essa é bem absurda e esquisita, e que logicamente fez parte da minha infância, mas eu mudei de ideia porque essa daqui me fez cascar mais o bico, já que a outra me fez ficar com cara de bunda a cada segundo que se passava. Então provavelmente eu devo fazer um vídeo sobre essa animação, mas não agora, porque... Não sei, só se tiver vontade. Ou claro, se esse vídeo se sair bem e vocês quiserem. Ah, isso... Meu amigo tava defunto. Esporo-me todo ao vê-lo. Como vai essa figura? Satisfação pra caralho. Tem fudido muito? Só a paciência dos outros. Quem eu posso culpar? Não sei, mas sei que ainda posso andar. E trilhei caminhos que poucos podem suportar. Andei sobre vidro por causa de outro alguém, mas ninguém sentiu que eu sofri também. Acho que não me reconheço, eu juro foi o único jeito. Eu matei meu melhor amigo, só queria o meu mundo perfeito. Eu nem me enxergo mais, mas só vejo fragmentos e vários cacos de mim. Tá na minha visão, pra que apagassem o que eu fiz. Melodia de mistérios, não tô igual. Se arrependimento tem nome, é paranormal. Fiz de aquarela, partitura, é uma cultura sobre
sobre sangue ou sobre morte, não tem jeito, confia em mim. Eu te mostro que eu sou forte. Me escondi na escuridão pra poder ajudar. Eu juro, nem o ocultista vai sobrar. Eu nem me enxergo mais, mas só vejo fragmentos e vários cacos de mim. Deixei pra trás toda minha ambição, pra que apagassem o que eu fiz. Nada será como antes, mas nada sem o sangue. Esse é o preço que eu pago por ser melhor. O objetivo avante, o tom da Exatombe. Pararemos antes do pior. Mas o que eu posso fazer se eu nem me enxergo mais? Mas só vejo fragmentos e vários cacos de mim. Deixei pra trás toda minha ambição, pra que apagassem o que eu fiz. Se eu nem me enxergo mais, mas só vejo fragmentos e vários cacos de mim. Deixei pra trás toda minha ambição, pra que apagassem o que eu fiz. Condoro na escuta. Tem atualizações? A BBA que está no vilarejo. Como consta nas informações, sua maior missão, recuperar a filha do presidente sem riscos. Entendido, Condor, para nenhum câmbio. Desligo. Tudo que eu já vivenciei, caos e tragédia presenciei. Era só um policial novato, primeiro mandato e de cara já encontrei. Corrupção por detrás das leis, em busca de evolução retrógrada. Menos população demográfica, com mais teste de armas biológicas. Tudo que eu vi ainda não passou. Treinos e treinos, me foge mais forte, com honra e com sorte, sobrevivendo a cena de terror. Dessa vez tem que ser, vai ser diferente. E se eu pudesse apagar uma memória, eu tirava aquela noite da minha mente. Tirava pra sempre, balas e balas e balas. Tipo a dor de perder aquele que se amava. Armas e armas e armas, sua melhor amiga na hora que ela te salva. Plagas e plagas e plagas, uma seita doentia que nunca se acaba. Mas eu dou minha palavra, atrarei a filha do presidente pra casa. Fé que dado mais o que sou, nada vai mudar, nada vai mudar. Até o fim já começou, eu vou te encontrar, pode me esperar. Imagens fortes na minha mente, ali morreu aquele policial inocente. Por minha missão, matéria que entra na minha frente. Sobrevivente, Leon Kent. All that you've witnessed, you must be scared. This cold won't deter us, we must stay brave. Stick with me closely, we're almost there. The light at the end of this cave. The world is black, but they won't stop me. I still haven't achieved all they're asking of me. I'm afraid I could never be. I've survived this disease and I won't stop now. Will we ever be, or are we left to bleed alone? We bleed, but I fear my enemy, then another shot will ring. Vozes da mente querem meu control. Você já não corre perigo, confia em mim do jeito que seu pai confiou. Cada segundo é decisivo, olho por olho, o fogo ainda não apagou. O que é verdade ou mentira, apenas um rosto que esconde, sempre me salvou. Sempre me escondeu quem é, sempre me olhou de cima. Enquanto outros perdem a fé, buscam poder sem ver o mal que sacia. Quem tem paciência, uma hora brilha. Quem com ferro fere, criará ferida. Seu último trago, sua pesquisa viva. Todo humano vai poder mudar um dia, mas não esperava isso de você. Uma honra tão frágil, cede ao poder. Seus homens morreram na operação, mas não justifica sem se corromper. Facas e facas e facas, sempre tão rápidas, lâminas práticas que te perfuram, que trazem sua calma. O que deve ser feito eu farei sem ter falhas. Só um monstro que eu boto fim. As vozes já não podem me atingir. Te matarei, sairemos daqui no novo dia. All that you've
brave. Stick with me closely, we're almost there. The light at the end of this cave. The world is black, but that won't stop me. I'm so happy achieved all they're asking of me. Afraid I could never be. I've survived this disease and I won't stop now. Will we ever be? Or are we left to bleed alone? We bleed. But if you're my enemy, then another shot will ring. O que era passado passou, só que cada marca ficou. Eu sei aquilo que me falta é uma metade minha. Eu tinha te perdido, pois não veio comigo. Eu só precisava de um passo pra mudar minha vida, mas sem rumo eu caminho, pois não estou contigo. Yeah, yeah. Por mais que eu viva caçado pelo passado, atrás de recompensa os criminosos eu caço. É que eu consiga me sentir vivo, mas dessa forma apenas sobrevivo. Easy come, easy go. Vivo com a promessa da profecia que num breve futuro eu iria perder minha vida. Não tem forma de matar aquilo que já está morto. Uma mulher já me matou. Faz tanto tempo isso, o que me puxa ao vício. Fora do paraíso, um demônio anjo caído. Quem te salvou já morreu, suas mãos cometeu. Esse sangue seu não é meu, há tempo já escorreu. Conheci anjos, encontrei demônios, enfrentei louco. Caçando, conheci tantos, cresci aos poucos. Pranto não faz o meu tiro, tipo uma troca de tiros. Então deve ser só por isso que eu ando. Veja as marcas que existem em mim. Isso é o que a vida traz. Qualquer beleza dentro de mim perde há tempos atrás. Pela recompensa você será caçado. Veja nos meus olhos o presente e o passado, levado pela correnteza, cicatrizes que ainda dói. See you Space Cowboy, see you Space Cowboy. Assim como água vou me adaptar, seguindo a correnteza, rápida ou devagar. Ouço a porta, olho quem chama, um amor antigo eu vejo reviver. Sem ninguém em volta, sou quem te ama, vamos fugir, apenas eu e você. Eu nem fui capaz de viver ao seu lado, te ver morrer em meus braços, doeu demais. O que tiver que ser será, é isso que chamam de destino. Eu não vou lá pra morrer, vou pra descobrir se estou realmente vivo. A morte sempre está em nosso caminho, quanto mais fugimos, mais ela está vindo. Júlia faleceu, vamos acabar com isso, bicho. Tudo isso foi só um sonho ruim, no final a sua vida retirou. Esse é o meu último tiro. Por aquilo que fez, você será caçado. Veja nos meus olhos o presente e o passado, levado pela correnteza, cicatrizes que ainda dói. See you Space Cowboy, yeah, pela recompensa você será caçado. Veja nos meus olhos o presente e o passado, levado pela correnteza, cicatrizes que ainda dói. See you Space Cowboy, see you Space Cowboy, yeah, yeah.
Por que é que eu tô aqui? Como que eu vou lutar? Nunca irei pilotar, iria mudar. Eu escolhi não fugir. A unidade 01 agora surgiu. Eu sinto a mesma dor que o Eva sentiu. Uma criatura desconhecida, a cidade ataca. A mesma mão que protege é aquela que mata. Esse é um teto não familiar. Eu só tenho que mirar, se entretirar em piloto automático, mantendo sempre a mira no alvo, no alvo. Então me diga por que tendemos a nos aproximar e ao mesmo tempo nos machucar. Porque eu luto, preciso saber. Não quero ser sua ferramenta, pai. Meu sofrimento vale a pena, eu sofro demais. LCL cheira sangue, mas me sinto em paz. Tenho que salvar o mundo, mas pra mim salva quem é capaz. Eu não posso fugir, não posso fugir. Oh, pra onde irei? É realidade, eu não posso escapar. Enquanto viver, não posso me deixar fugir. Não posso fugir. Oh, pra onde irei? É realidade, eu não posso escapar. Enquanto eu viver, tenho que acreditar. Aqui dentro tá tão frio, sinto que eu tô perdido num caminho. Não posso fugir das dores que me marcam. Se eles são anjos, então por que nos atacam? A unidade 03 virou um anjo. Eu não posso machucar um humano. Me diga por que você fez isso comigo. O piloto da unidade 03 era o meu amigo. Eu quero fugir, mas não posso. Senão quem vai pilotar e o mundo salvar? Eu não posso morrer aqui nesse lugar. Então se mexa, então se mexa. Aqui dentro existem mistérios. De ervas vejo um cemitério. Retiras toda a neve e consome. A Yanami era só um clone. Nem se eu fugir vai me acalmar. Agora eu sei que os Evas têm alma. Mas você sempre esteve nesse lugar. Agora sim eu consigo me lembrar. Desde que mudei apenas sinto dor. A minha vida toda eu nunca tive amor. Então me diga a única pessoa que diz me amar. Uma pessoa que eu tenho que então me ajudar. Eu não consigo me levantar. Porque isso acontece comigo. Eu sou um péssimo amigo. Porque as pessoas têm que afirmar pra mim se eu vou acabar apenas lutando no fim. Mesmo que eu não consiga os proteger, eu sei o motivo pelo qual eles têm que morrer. Terceiro impacto. Eu me sinto tão inseguro, mas devo decidir pelo mundo. Eu me odeio, mas talvez possa aprender a me amar. Humanos são fadados a no fim se machucar. Esse mundo e o real não são iguais, pois somente quando eu voltar eu saberei. Meus sentimentos são reais. São reais. São reais. São reais. Meus sentimentos são enigma. Shinjikari. Não importa o que eles digam, o meu sonho eu vou buscar. Enigma. Além do que se pode, eu posso fugir. Não posso fugir. Oh, pra onde irei? É realidade, eu não posso escapar. Enquanto viver, não posso me deixar fugir. Não posso fugir. Oh, pra onde irei? É realidade, eu não posso escapar. Enquanto eu viver, tenho que acreditar. Eu sou Deus, eu sou Enigma. Eu sou Enel, um deus, eu vim da ilha do céu. Vocês são réus e o meu julgamento é cruel. Tenho o controle da ilha, governante de Skypiea. Possuo uma Akuma no Mi do tipo Logia.
sou soldado Zé do meu nível. Aprendam que vocês devem temer a Deus. Nesse jogo pela vida quem sobrevive. Sou uma atividade que será julgada, não sou rejeitado, eu posso prever. Sou movimento por 5 minutos, eu vou permitir a você me bater. Mas quando o tempo acabar e eu for revidar, melhor você não se arrepender. Sentir na pele o terror que o poder de Deus é capaz de trazer. Aí o minha mão se levanta, sua esperança arranca. Desejo como eu mando, até que o jogo acabe. Chante a campo forasteiro, quem cederá primeiro e ficará com o só Deus sabe. Se afundem no seu desespero, a mim não seja contrário. Sentirá a punição que tá no fundo do meu raio. Pra mim, sou próprio raio com minha coronomia. Resistentes do combate agora venham até mim. É só grande fim. A profecia deve acontecer, ela é absoluta. 5 me seguirão ao ascender no fim dessa luta. Achou que tinha me matado, mas foi em vão. Com descargas eu reanimo meu coração. Como vai ser o rei dos piratas? Já que não venci nem mesmo essa batalha. É melhor que já esteja preparado pro pior. Seja eletrocutado por Hellboy. Não importa se o meu relâmpago não faz efeito. Te matar do mesmo jeito. Sua destruição por onde passo como mal. Som divina composta entre eu e minha arca. Como paralisia, o que faz é previsível. Pelo desespero que Deus é invencível. Encontrar a ruína, tudo que ele tocar. O homem terá em cada canto desse lugar. Se afundem no seu desespero, a mim não seja contrário. Sentirá a punição que tá no fundo do meu raio. Resident Evil 6. Ataque bioterrorista, e dessa vez o presidente foi a vítima. Eu estava lá e vi tudo acontecer. Sem escolha o matei, senão ia morrer. O mundo entra em caos mais uma vez. Não me tire pra novar, sei o que fazer. Leon é meu nome, você sabe quem foi. O protagonista de Resident 2. Sou um sobrevivente, muita coisa eu já fiz. Em Raccoon City destruí o Mr. X. Simmons é agora o meu objetivo. Infiltrado no governo, já fez um genocídio. Mais que zumbis, isso aqui é uma guerra de pessoas no poder, usando a genética. Chris ou Jake, não me digam o que fazer. Vocês não me conhecem, então eu tenho que dizer. This one's for the dude getting rude cause he don't know who I am. Well, if you don't know who I am, last chance I'ma make you understand. Tell them all like, get away, 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 get away. Tudo bem, não é nada com você, mas desculpe essa ainda, eu vim aqui para aprender. Sou Chris, você sabe, temos algo em comum. Eu já tenho história desde o Resident 1. Autoridade e segurança de bioterrorismo. Liderei a STARS, tá aí o meu currículo. Pilotando caça, no céu uma ameaça. No Resident 5 fiz história lá na África. Jake, me diga como você chegou. Eu vou falar um pouco pra você de quem eu sou. Por fora um militar, é só o que parece, mas saiba que fui eu que matei o Wesker. Se foi por ordens ou algo pessoal, se quer saber, foi os dois na moral. Leon ou Jake, não me diga o que fazer. Vocês não me conhecem, então eu tenho que dizer. This one's for the dude getting rude cause he don't know who I am. Well, if you don't know who I am, last chance I'ma make you understand. Tell them all like, who the hell are you to tell me what to do? Stop it, get away, get away, get away, get away, get away, get away, get away. Já não bastava contra os
escravos. Por pouco não explodo a cabeça desse otário. Tenho que dizer que os fracos são vocês. Por isso sou protagonista do Resident 6. Na miséria de um país, formei um exército contra o governo e não me diga o que é certo. Não, fale o que quiser, não sabe do meu passado. Eu tenho os meus motivos para ser um mercenário. Queria ver quem me vence na porrada. Saibam que fui eu que venci o Ustanaka. É engraçado, engraçado, sou a cura das nações. Negocio o meu sangue por 50 milhões. Não encosta na Sherry, ou vai se ver contra mim. Protejo ela, agora é assim. Leon Chris, não me diga o que fazer. Você não me conhece, então eu tenho que dizer. This one's for the dude getting rude cause he don't know who I am. Well, if you don't know who I am, last chance I'ma make you understand. Tell them all like, got away, 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 got away. Se você curtiu, se inscreve no canal. Toda terça é vídeo novo, a parada é semanal. Dá um like e compartilha pra poder continuar. Vocês são minha força, tamo junto, vamos lá. Quer ajudar o canal? Escuta minha música no Spotify. Link na descrição. やらなくてもいいことならやらない。やらなければいけないことなら手短に。その宝太郎が寂しい生き方だなんて自虐趣味以外の何者でもない。Me deixar satisfeito. Eu sempre vivi assim, não vou mudar o meu jeito. Você vê solidão como um tipo de defeito, mas pra mim é tão normal. Somos como baterias que se esgotam com o tempo. Enquanto alguns vêm com mais energia, eu vim com menos. Não me envolvo em nada, eu sou feliz afinal. Eu não faço nada que eu já não precise. E quando eu preciso, eu termino depressa. Desculpa ser assim, é que eu tenho um limite. Sinto que alguma parte de mim mesmo não presta. Mas algo em mim mudou, mesmo sem perceber. E a pouca energia começou a crescer. Comecei a me esforçar só pra te ver sorrir. Pois cê mudou algo em mim. Algo mudou, mundo sem cor. Pouco a pouco eu comecei a ver quem hoje sou, pra onde vou. Perguntas que não posso responder. Mesmo sem fazer nada, eu me sinto cansado. É como se eu tivesse algo errado. A mudança assusta quem não quer mais mudar. Só que o seu sorriso deu forças pra eu tentar. Mas eu não lembro de ter dito que isso me incomoda. Vocês confundem o que eu tenho com a própria preguiça. Só que quanto mais eu me esforço, a preguiça piora. Mas eu não disse que eu preciso achar uma saída dessa vida. Mas você me achou e se aproximou, contaminou com sua energia. Eu não sabia que era possível mudar o que me marcou. Mas algo em mim mudou, mesmo sem perceber. E a pouca energia começou a crescer. Comecei a me esforçar só pra te ver sorrir. Pois cê mudou algo em mim. Algo mudou,
ver quem hoje sou, pra onde vou. Perguntas que não posso responder. Hoje eu já não fecho as flores e a dor que eu mascarava acabou. Muitos dos que eu amava eu perdi e o abutre sozinho ficou. Como pétalas que vão ao chão, lindas flores se despedem do jardim junto com o vento. Cicatrizes que me marcarão, atrás de outro trago e da fumaça escondo os meus sentimentos. E o frio que traz a solidão é vazio e faz com que eu não entenda o que eu sinto. Semblantes tão desconhecidos, não me reconheço mais. Fresta, que se viu nessa? Uma flor, uma podre e uma máscara. Ou pensamento, vai me blindar que seca. Se eu sumir, quem se importa? Assisti quem amou partir dói, mas no fim espero que as flores me tornem um herói. E cada erro marca na minha pele, e cada morte a minha alma fere. Sigo tendo pensamentos que me falam pare, 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 ok? Mas sou um guerreiro, não paro até que tudo isso acabe, acabe, acabe. Eu mascarei cada sentimento que me fazia bem. Sofro pra que eles não precisem sofrer também. Cada emoção que sinto, ódio que se mantém. Cê trouxe a morte a ela, eu te apresento a morte também. Sei que tudo isso é sobre escolhas, e tomei a minha tempos atrás. Veja onde isso me levou, agora Kaiser não vive mais. Domo, Orima, tinha um medo de ser. Hoje a máscara quebra, mas o abutre prevalece. Hoje eu já não vejo as flores, e a dor que eu mascarava acabou. Muitos dos que eu amava perdi, e o abutre sozinho ficou. E o peso da culpa cai sobre as minhas costas. Como faço pra dor parar? E as lágrimas são como noites chuvosas, inundam a minha alma. Cicatriz que me faz relembrar como um abutre voa sem o apoio e amor de quem lhe dava motivos pra voar. E o único que sobrou só vai parar no céu. O sol vai seguir chupando a guitarra. Eu prometo que eu não deixei ninguém pra trás, pois voaram comigo onde eu voar. Guardo em mim todas as lições que você me ensinou. Eu cantarei todas as dores do único que restou. Yeah. Hoje eu já não vejo as flores, e a dor que eu mascarava acabou.
arco de Naruto. O arco dos exames Chunin foi o segundo grande arco de Naruto, mas ele quase não aconteceu dessa forma. Originalmente, o Kishimoto queria seguir um caminho bem diferente depois do País das Ondas, focando mais em missões normais, entre aspas, para todo o time 7. Aquelas tarefas. O arco dos exames Chunin foi o segundo grande arco de Naruto, mas ele quase não aconteceu dessa forma. Originalmente, o Kishimoto queria seguir um caminho bem diferente depois do País das Ondas, focando mais em missões normais, entre aspas, para todo o time 7. Aquelas tarefas que shinobis comuns realmente fariam no dia a dia. A ideia era expandir melhor o mundo e mostrar como funcionava a vida de um ninja de verdade, e ainda por cima introduzir personagens de outras vilas que se tornariam rivais diretos do Naruto, do Sasuke e também da Sakura. Inclusive, o próprio Gai quase foi pensado como um ninja de outra vila que seria o grande rival do Kakashi, mas com a entrada dos exames Chunin isso mudou e ele acabou virando um ninja da Folha mesmo, mantendo essa rivalidade ali dentro. E olhando hoje, dá pra dizer que o editor do Kishimoto tomou uma decisão extremamente acertada ao sugerir um arco de torneio logo depois do primeiro grande arco. Torneios em um shonen costumam ser extremamente populares porque garantem lutas interessantes, têm um formato previsível que o público entende fácil e principalmente mantém o leitor engajado até o final. Isso ajuda a evitar o cancelamento, aumenta a popularidade do mangá e ainda vende mais volumes. Além disso, o editor também queria que o ritmo da história fosse bem acelerado. E apesar de quem só viu o anime achar isso loucura, o mangá de Naruto tem um ritmo muito mais rápido mesmo. Introduzir um arco com vários personagens novos, eventos em sequência e muitas batalhas foi uma forma perfeita de manter esse ritmo e também o hype sempre lá em cima. E é quase um milagre que esse arco funcionou tão bem, porque o Kishimoto apresentou de uma vez vários genins importantes de diferentes equipes, junto com seus senseis. Introduziu 2 dos lendários Sanins, trouxe personagens cruciais como o Kabuto e ainda conseguiu dar algo relevante pra quase todo mundo ali. Comercialmente falando, sair direto do País das Ondas pra entrar nos exames Chunin foi uma decisão extremamente inteligente. Até mesmo a invasão do Orochimaru, que interrompeu o torneio, foi uma sugestão editorial, justamente pra acelerar mais ainda a história. E isso também funciona muito bem dentro do impacto geral do arco. Só que quando a gente olha pro lado narrativo, dá pra perceber que essa transição foi realmente apressada. O único momento em que a gente realmente vê o Naruto e também o time 7 vivendo como ninjas normais é justamente no arco do País das Ondas. Depois disso, tudo que o Naruto faz já foge completamente da rotina comum de um ninja. Ele participa dos exames Chunin, que apesar de ser um rito importante, não é algo que um ninja faz o tempo todo. Depois ele sai em missão com um dos Sanins pra encontrar Tsunade e mais tarde para resgatar o Sasuke. E lá em Naruto Shippuden, quase tudo gira em torno da Akatsuki, do Orochimaru ou até mesmo da guerra. Ou seja, aquela vida comum de missões típicas praticamente desaparece da narrativa. A gente até sabe que o time 7 fez outras missões entre o País das Ondas e os exames Chunin. Mas tudo isso acontece fora de tela, e como essas missões não são mostradas, elas não contribuem pro desenvolvimento dos personagens. Na prática, todo o crescimento real vem basicamente do arco do País das Ondas. Por isso, eu realmente acho que teria sido uma ótima ideia inserir um arco a mais ali no meio. Assim, a gente veria o Naruto agindo como um ninja comum às vezes, participando de missões variadas e talvez até mesmo escoltas ou tarefas diferentes, sem repetir exatamente o que foi feito com o Tazuna, mostrando outras possibilidades do cotidiano shinobi. Além disso, isso ajudaria muito na construção de mundo. O Kishimoto até mostra alguns elementos interessantes no País das Ondas, principalmente ao explorar como o sistema shinobi pode ser falho, usando o Gato, o Haku e também os Abusa pra oprimir a população local. Só que depois que a história pula direto pros exames Chunin e logo em seguida pra busca pela Tsunade, e aí a trama fica totalmente focada no Sasuke, no Orochimaru e também na Akatsuki, parece que o mundo de Naruto fica bem menor. A narrativa começa a se concentrar em vilões específicos e perde aquela sensação de um universo amplo, cheio de culturas, lugares e conflitos diferentes. Se a gente tivesse mais missões entre esses arcos, poderíamos conhecer novas regiões, outras vilas, outros antagonistas diferentes e até mesmo explorar melhor as falhas estruturais do sistema Shinobi que o próprio Naruto mais tarde tenta mudar. Outro ponto importante seria o desenvolvimento dos personagens, principalmente do relacionamento entre o Naruto e o Sasuke. No País das Ondas, a conexão entre os dois cresce bastante, principalmente quando o Sasuke acaba ali se sacrificando pra proteger o Naruto. Nos exames Chunin, a gente até vê momentos interessantes como o reconhecimento do Naruto como rival e algumas provocações que acontecem entre eles, mas depois disso eles quase não interagem mais. O Itachi aparece, rola toda aquela situação no hotel e o Sasuke tenta enfrentá-lo enquanto o Naruto assiste totalmente impotente. Ele é derrotado pelo Tsukuyomi e logo em seguida a gente entra direto no arco da fuga do Sasuke. Ou seja, a amizade entre eles, que é uma das bases emocionais mais importantes da história, acaba tendo um pouco tempo de tela. Após aquele grande primeiro vínculo deles no País das Ondas, não acontece mais nada. E eu sinto que esse arco hipotético entre o País das Ondas e os exames Chunin também poderia ter sido um momento perfeito para introduzir alguns elementos simbólicos importantes mais cedo, como o próprio sinal do uníssono. No final da obra, quando a gente vê as estátuas do Hashirama e do Madara fazendo esse sinal, a cena é extremamente poética, mas o conceito em si só foi introduzido meio tarde. Só lá na quarta grande guerra ninja, quando Naruto lembra de um treino com o Sasuke na academia, e se esse detalhe tivesse sido trabalhado antes, nesse possível arco intermediário, ele teria carregado ainda mais peso emocional ao longo da história. Além disso, fortalecer mais a amizade entre os dois nesse período faria toda a ruptura deles ser muito mais devastadora depois. Quanto mais real e próxima parece essa amizade em missões conjuntas, mais doloroso seria ver o Sasuke deixando a vila e lutando contra o Naruto no Vale do Fim. Esse mesmo espaço poderia ter sido usado para começar a desenvolver de forma mais sutil a relação entre o Sasuke e a Sakura. Nada exagerado, só uma pequena pista de que os dois, coincidentemente, seriam um casal no final da obra. No mangá até existem alguns indícios disso, mas muitos deles foram cortados no anime. E no geral, faltou mesmo mais um pouco de material mostrando essa dinâmica entre os dois. Existe até um tema recorrente na história de querer voltar ao normal ao tempo de que o time 7 estava unido, e as coisas eram muito mais simples. Isso aparece quando o Sasuke começa a se afastar, e também lá no final de Naruto Shippuden, quando Naruto consegue finalmente alcançar ele e a Sakura. Enquanto o Kakashi observa e comenta que eles voltaram a ser como antes. O problema é que esse antes do time 7 quase não é mostrado. A única fase realmente sólida do time 7 trabalhando unido é no arco do País das Ondas. Fora isso, eles raramente atuam juntos como uma equipe de verdade. Mesmo nos exames Chunin, eles passam boa parte do tempo separados. No começo da Floresta da Morte, o Kakashi não tá presente por causa das regras do exame. Depois, nas preliminares, o Sasuke luta primeiro, precisa sair pro Kakashi selar a marca da maldição. E na fase final, ele chega atrasado e quase ninguém interage com o Naruto até a luta dele contra o Gaara. Até mesmo na perseguição ao Gaara, cada um age quase sozinho. Eles têm alguns momentos interessantes, como quando o Sasuke percebe o quanto o Naruto evoluiu ao vê-lo invocar o Gamabunta, mas ainda assim a gente não vê um time 7 funcionando como uma unidade coesa depois do arco do País das Ondas. E é justamente essa fase de união que todos os personagens dizem sentir falta mais tarde, mas que o público mal teve tempo de apreciar. E é claro que adicionar mais arcos poderia diminuir um pouco o ritmo acelerado da história, mas isso dependeria totalmente da qualidade da escrita. Ter uma obra mais longa não é um problema por si só. O problema seria se esses novos arcos parecessem apenas filler dentro do próprio mangá. Se fossem missões bem escritas, com o mesmo nível do País das Ondas, dificilmente alguém reclamaria. Muito pelo contrário, isso expandiria o universo de Naruto, desenvolveria melhor o time 7 e ainda deixaria o torneio dos exames Chunin com um peso muito maior, funcionando como uma culminação de tudo o que aconteceu antes. Porque assim, sendo bem honesto, os exames Chunin chegam meio que do nada, né? A gente termina o arco do País das Ondas, vemos alguns comentários de que o time fez missões fora de tela e de repente, bum, surgem vários personagens novos e a gente já tá dentro de um exame gigantesco. Se houvesse pequenas pistas plantadas antes, mencionadas, se existissem talvez pequenas pistas plantadas antes, mencionando a existência desses exames, isso criaria uma antecipação e uma expectativa no público.
Curiosamente, isso era algo que o próprio Kishimoto queria fazer, mas o diretor insistiu em ir direto para o torneio para aumentar o hype mais rápido. E olhando em retrospecto, é fácil dizer o que poderia ter sido diferente, mas na época eles estavam lutando para manter o mangá vivo e popular a cada capítulo. A Jump é extremamente competitiva, então garantir audiência e impacto imediato era praticamente uma questão de sobrevivência para a obra. Às vezes, decisões editoriais acabam obrigando o autor a cortar ideias que poderiam ter sido extremamente interessantes para a história. E isso fica ainda mais curioso quando a gente lembra daqueles 4 episódios novos, né, entre aspas, de Naruto que o estúdio Pierrot anunciou pro aniversário de 20 anos da obra. Já faz anos desde que esse anúncio foi anunciado e até agora não saiu praticamente nada. A gente tem vazamentos, algumas notícias aqui e ali, mas tudo ainda muito misterioso. Só que teoricamente esses episódios poderiam justamente explorar esse espaço vazio entre o arco do País das Ondas e os Exames Chunin. Claro que se isso acontecer teria que ser algo retroativo, então não daria pra alterar demais. E ainda assim a gente sabe que a história desses episódios se passaria em Naruto clássico com o time 7 unido. Isso significa que obrigatoriamente teria que ocorrer antes do encontro do Sasuke com o Itachi. Qualquer coisa depois disso quebraria a cronologia porque não faria sentido o Sasuke acordar do hospital, sair em uma missão pra depois voltar e só depois enfrentar o Naruto. A ordem lógica é ele acordar do Tsukuyomi e em seguida ir direto pro confronto com o protagonista. Inclusive, os materiais promocionais mostram o Sasuke ainda com um uniforme azul bem clássico, o que indica um período anterior à fase final dos Exames Chunin. Isso reforça a ideia de que esses episódios, se realmente existirem, provavelmente se encaixariam justamente entre o País das Ondas e também os Exames Chunin, que é exatamente o ponto que eu venho discutindo aqui nesse vídeo. Seria a oportunidade perfeita de mostrar mais missões do time 7, desenvolver melhor as relações entre eles e dar mais contexto pro universo do mundo ninja. No fim das contas, resta torcer para que esses 4 episódios realmente saiam algum dia e que façam um bom uso desse espaço narrativo que sempre pareceu subutilizado. Porque olhando para a estrutura da história, esse intervalo entre o País das Ondas e o arco dos Exames Chunin é um dos momentos com maior potencial não explorado de Naruto clássico. Bom, mas é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e também deixar o seu like, porque assim você não perde nenhum conteúdo aqui do Konoha Chronicles. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês em um próximo vídeo de Naruto. De todas as coisas curiosas do universo de Naruto, uma das que mais me intrigam é por que diabos a Vila da Chuva é tão tecnológica. Não faz absolutamente nenhum sentido, porque eles não são uma potência. Eles estão basicamente espremidos entre as grandes nações e desde o começo da Era Ninja serviram como campo de batalha para as guerras de outros lugares. Foram destruídos repetidamente, perderam recursos e nunca tiveram um exército forte de verdade. Só alguns ninjas talentosos, mas nada que se compare com outras vilas como, por exemplo, a Vila da Folha, da Areia ou até mesmo da Névoa. Pelo histórico, era pra Vila da Chuva ser a mais atrasada de todas. Quando um país vive em guerra por décadas, o natural seria viver na pobreza. Destruição e falta de estrutura são consequências disso. E é justamente esse o problema das grandes guerras ninja. As grandes nações guerreavam entre si, mas os combates aconteciam nos países menores. O solo deles em si continuava intacto. Enquanto os pequenos pagavam o preço, tendo plantações destruídas e cidades arrasadas, isso gerava uma revolta, e essa revolta foi tão grande que deu início à criação da Akatsuki. O Nagato queria que o mundo inteiro sentisse essa dor. Por isso, a ideia de reunir as bijus e criar armas de destruição em massa para forçar as grandes nações a se destruírem e assim finalmente entenderem o que é esse sofrimento. Só que, mesmo com tudo isso, quando a gente olha pra Vila da Chuva, a impressão é totalmente outra. Eles estão basicamente vivendo dentro de um cyberpunk, porque a cidade é cheia de arranha-céus metálicos, tubulações gigantes e estruturas que não existem em nenhuma outra vila. E quanto mais alto um prédio, mais avançado tem que ser sua engenharia. Na vida real é basicamente assim. Quanto mais as sociedades evoluíram, mais elas conseguiram construir pra cima. No século XX, os arranha-céus, por exemplo, viraram um padrão. Hoje ninguém liga muito pra um prédio de 10 andares, mas em Naruto isso não é comum. As vilas grandes como Konoha ou Sunugakure não tem quase nenhum prédio alto. Parece até que existe um código de construção limitando as estruturas a 5 ou 6 andares, e tudo isso é meio achatado e tradicional. Só que na Vila da Chuva é totalmente o oposto. A verticalização é extremamente absurda. Se considerarmos que muitos daqueles prédios são residenciais, dá até pra dizer que eles têm a capacidade populacional maior do que qualquer outra vila. Em termos de densidade, eles são gigantescos. E nas cenas em que a cidade aparece de longe, nos painéis duplos ou até mesmo em panoramas, dá pra ver o tamanho real dela. E eu diria que não perde em nada para 5 grandes nações. Se bobear, é até mais povoada do que outras vilas. Ainda por cima, existem níveis subterrâneos, o que aumenta ainda mais a dimensão da cidade e reforça essa estética meio cyberpunk que o Kishimoto claramente quis trazer pra dentro da sua obra. Tudo ali remete a esse estilo. Estruturas metálicas, neons, ambientes escuros, é tudo diferente do resto da obra. E isso casa perfeitamente com os caminhos do Pen. Aqueles piercings pretos, o visual sombrio, o Rinnegan, tudo neles é muito excêntrico, futurista e até mesmo esquisito perto do resto da obra de Naruto. O design de toda a Vila da Chuva foge muito do padrão, criando esse contraste fortíssimo. Claro, existem outros prédios modernos espalhados por Naruto. Por exemplo, a cena em que o Deidara explode com o C0, dá pra ver que algumas cidades ao fundo têm construções que lembram prédios contemporâneos. Também tem aquela missão do Sasuke com a Senhora dos Gatos, onde ele passa por uma cidade meio abandonada, com edifícios que parecem bem modernos. Mas sem ninguém lá. É estranho, porque se os prédios são mais avançados, por que eles estão vazios? O que será que aconteceu ali? O que levou as pessoas a abandonarem essas áreas? E a gente obviamente não pode esquecer das ruínas da antiga terra dos Uzumakis, o país do Redemoinho, que também mostram prédios com uma aparência bem moderna, e isso é muito curioso, porque esse clã foi dizimado aproximadamente 50 ou 60 anos antes da história principal de Naruto. Mas nas 5 grandes nações, essas estruturas parecem nem existir. É quase como se tivesse um aeroporto do lado de cada vila e eles fossem proibidos de construir por questões de segurança. É bizarro, porque até os prédios mais diferentes que aparecem no País do Fogo, que é o território da Vila da Folha, são ignorados por ela, como se eles quisessem preservar um estilo tradicional e não abrir espaço para essa nova arquitetura. Enfim, voltando pra Vila da Chuva, a tecnologia utilizada ali é completamente distinta das outras. Primeiro, porque os prédios são muito mais altos do que qualquer outro. E segundo, porque o estilo arquitetônico não se repete em nenhum lugar do universo de Naruto. E tudo isso se conecta com essa estética do Pen. Aquela torre com a máscara e aquela língua gigante onde ele senta pra observar a cidade de cima virou um símbolo icônico do arco do Pen dentro de Naruto. É como se ele governasse do trono mais alto, controlando tudo ao seu redor. E esse visual tecnológico reforça a sensação de que você tá num mundo meio à parte, separado dos outros. Então a explicação mais simples pra isso seria porque é estiloso, funciona visualmente, é marcante e cria esse clima meio diferenciado. Mas isso não responde à verdadeira pergunta. Aquela pergunta que eu trouxe no início do vídeo. Como que uma nação destruída pela guerra conseguiu desenvolver algo tão superior ao resto do mundo? E de onde vieram os recursos pra construir isso? Porque quando a gente olha os flashbacks do Nagato, do Yahiko e também da Conan, a gente nunca vê prédios assim. Na verdade, durante todo o passado deles, a Vila da Chuva era completamente diferente. Nos flashbacks do Nagato em específico, a Vila da Chuva tem exatamente o que a gente espera de uma nação devastada.
pobreza, ruínas e pouquíssimos recursos. A gente nem chega a ver diretamente a vila nesses momentos, mas fica claro que aquele visual futurista não existia antes. Dá até pra ver que era tudo muito plano, casas meio destruídas e não tinha literalmente nenhum prédio com mais de 2 andares. Mas, provavelmente, tudo isso começou quando o Nagato controlou a vila. Ele só se tornou líder da Vila da Chuva depois que o Obito assumiu a identidade de Madara. Quando os dois se conheceram, o Nagato e a Akatsuki original ainda estavam escondidos dentro das cavernas, justamente porque eles estavam sendo caçados pelo Hanzo da Salamandra. Ou seja, naquela época, ele ainda não era chefe de nada. Esse encontro rolou mais ou menos 13 anos antes do início de Naruto clássico. Então, é razoável supor que o Nagato assumiu o controle da vila cerca de 10 anos antes da fase do Shippuden, com um time skip entre as duas partes da história. Isso talvez dê até um pouco mais de tempo, mas enfim. Pode parecer pouco pra erguer uma cidade inteira, mas na vida real a gente já viu lugares se transformarem radicalmente em menos tempo. E no caso da Vila da Chuva, isso fica ainda mais cruel quando a gente lembra que ela se fechou totalmente pro resto do mundo depois que o Pen chegou ao poder. Apesar de ter algumas alianças com Konoha, tipo os ninjas da chuva que apareceram lá nos exames Chunin, o Jiraiya deixa claro pro Tsunade que eles não sabem de nada sobre o que aconteceu lá dentro. A Vila da Chuva ficou tão isolada que o próprio Jiraiya teve que se infiltrar clandestinamente pra investigar a Akatsuki. Só que aí vem mais um questionamento. Como é que uma nação pequena, sem muitos recursos e nem mão de obra, conseguiria construir tudo aquilo? Porque beleza, cidades podem crescer muito rápido, mas alguém tem que colocar a mão na massa. E o país da chuva é muito menor que as outras 5 grandes nações. Então parece improvável que tivesse gente suficiente, ainda mais com conhecimento técnico, pra levantar prédios gigantes de puro ferro. Uma coisa que me lembra muito o visual da chuva é o caminho Ashura. Esse corpo do Pen é uma das coisas mais tecnológicas de todo o universo de Naruto, e inclusive eu já fiz um vídeo falando só sobre essa tecnologia dele. Tudo bem que tecnicamente ele funciona com chakra e não com ciência, mas o visual dele é praticamente um androide. E talvez o Nagato tenha se inspirado justamente nisso para criar a estética da Vila da Chuva. Ele pode ter usado o caminho Ashura como base de dados pros cientistas, arquitetos e engenheiros locais. Tem até a possibilidade do Rinnegan ter sido usado para ajudar nessas construções, talvez combinando o caminho Ashura com os outros caminhos, mas sinceramente eu não acho que o próprio Nagato tenha construído tudo sozinho. O Rinnegan, nas mãos dele, não tem os mesmos poderes criativos que teria, por exemplo, na mão do Hagoromo ou do Madara, com aquela habilidade de criação de todas as coisas. Mesmo assim, uma coisa é certa, quando o Jiraiya entra na cidade, a população parece amar o Pen, chamam até mesmo ele de Deus e elogiam a sua liderança. Claramente eles enxergam melhorias na vida que levam. Afinal, ele interrompeu o ciclo de guerras constantes que destruíam o país, e isso por si só já teria sido um grande motivo para eles terem gratidão. Mas assim, a última guerra tinha acabado uns 15 anos antes da invasão do Jiraiya. Se o Pen não tivesse fazendo um bom trabalho durante todo esse tempo, o povo teria se revoltado. Mas não é o que acontece, então é bem possível que nesse intervalo ele tenha realmente transformado a cidade. A qualidade de vida parece ter subido muito, o que fortalece ainda mais a ideia que esse visual cyberpunk surgiu sob a liderança do Pen. Essa teoria ganha ainda mais força quando a gente lembra da Torre do Pen, aquele lugar onde ele armazena os corpos e comanda tudo. A torre segue exatamente a mesma estética do resto da cidade. E como ele só se tornou líder depois de tudo, essa torre pode ter sido construída nesse período. Antes disso, ele era tratado como um criminoso pela sua própria vila. E se ele ergueu essa torre depois de virar líder, faz sentido que todo o resto da cidade tenha sido feito na mesma época e no mesmo estilo. Inclusive, esses prédios provavelmente serviam como um abrigo para as milhares de pessoas que foram deslocadas pelas guerras e viviam longe dos centros urbanos. E mesmo que aquelas construções enormes da Vila da Chuva fossem habitadas, por dentro elas pareciam bem vazias. Eram cenários perfeitos para uma luta como a do Jiraiya contra os Pens, mas não exatamente lugares acolhedores para morar. Você olha para dentro e fica se perguntando, ok, mas pra que tudo isso? Só tem aqueles tubos gigantescos, canos para todos os lados, mas nada que pareça funcional. E sinceramente, não faz muito sentido uma cidade lotada ter esse monte de tubulações visíveis em todo canto. Cidades grandes de verdade têm tubulações enormes, mas que ficam no subsolo, totalmente escondidas. A menos que alguma coisa aconteça e eles utilizem esses prédios para, sei lá, se protegerem, não tem por que ter tanta coisa exagerada nessa vila. Mas no fim das contas, às vezes a gente tem que se render a famosa regra do estilo mesmo, porque o visual da Vila da Chuva é simplesmente incrível. Tudo ali é único e é bom quando a ambientação sai um pouco do comum. Se a gente parar pra pensar, 80% das lutas em Naruto acontecem em florestas ou campos abertos. As poucas que rolam em áreas urbanas tendem a ser bem parecidas entre si. Agora, quando você coloca uma vila com uma estética cyberpunk no meio disso, tudo fica ainda mais empolgante e com certeza mais memorável. Mas é isso, se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e também deixar o seu like. E assim você não perde nenhum conteúdo aqui do Konoha Chronicles. Eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia de vídeo. Se você tem alguma ideia, pode deixar nos comentários. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês em um próximo vídeo de Naruto. E aí, aqui é o seu youtuber quase preferido, Cipó Selvagem. No vídeo de hoje eu quero contar pra vocês a história de um jogo que não existe mais. Muitos já devem ter ouvido falar desse jogo, só que poucos devem se lembrar. Quase 5 anos atrás, no dia 23 de julho de 2016, um novo jogo indie de terror surgiu na Steam, e o nome dele é Moirai. Ele foi publicado por Chris Johnson e foi criado por 3 amigos, Chris, John e Brad. Seria muito mais legal se o nome do terceiro amigo fosse Som. O Moirai foi lançado originalmente em 2013 no site de jogos indies Game Jolt, e bastante gente jogou ele na época. Só que ele só foi fazer sucesso de verdade com o lançamento da Steam, quando vários youtubers gringos encontraram o jogo e gravaram ele. E nisso mais pessoas conheceram o jogo e começaram a jogar ele também, já que ele era de graça. E é que nem aquela frase, de graça até rasteira e idosa. Não, pera. Eu acho que não era assim a frase. E a ideia do Moirai era bem simples, ele era um jogo de terror 3D, com gráficos pixelados e com uma história curta, perfeito pra jogar pra passar o tempo ou pra fazer vídeo pro YouTube. Mas esse jogo tinha uma coisa que diferenciava ele de todos os outros jogos de terror da Steam, que é o que fez ele viralizar. Mas depois eu te conto sobre essa coisa. Logo que o jogo começa, tem alguns NPCs parados na sua frente e você pode interagir. E o primeiro que você interage é um padre, que te conta sobre uma moça chamada Júlia. Minhas preces vão para a pobre Júlia. Já faz um ano desde que o marido dela se foi. Ninguém viu ela o dia todo. Eu imagino que ela esteja de luto. Você se importa de visitar ela na casa dela? A casa dela é a que fica pra direita na saída da vila. Depois de ouvir o padre, você pode interagir com uma mulher vestida azul, que te conta sobre o filho da Júlia. Ela diz que a Júlia perdeu o filho dela na caverna pouco tempo depois do marido morrer. Você também pode visitar cada casa que tem na vila do jogo. Em uma das casas você encontra uma criança que diz que ouviu uma história de que existe ouro na caverna da vila, só que ela tem medo de ir lá porque dizem que tem uma criança que assombra aquele lugar. Em outra casa você encontra uma garotinha que diz que o tio e o pai dela saíram pra cortar madeira pra esquentar eles no inverno, e ela diz que eles devem voltar logo. E quando você chega na casa da Júlia, não tem ninguém lá. Só tem uma foto de família na estante, que tá o marido dela, ela e o filho dela. Saindo da vila você encontra uma fazenda de ovelhas, que não tem nada além de um celeiro trancado e ovelhas que fazem 3 tipos diferentes de bé. Eu tenho certeza que essas ovelhas estão escondendo alguma coisa. Continuando o caminho pra fora da vila, você encontra a caverna e um lenhador do lado de fora dela. Você fala com ele e ele te conta sobre o irmão. Meu irmão e eu estávamos cortando madeira, até que ouvimos um choro vindo de dentro da caverna. Ele entrou pra investigar. Já era pra ele ter voltado. Eu tô preocupado. Você pode procurar por ele? Tem uma lanterna ali em cima que você pode usar. No momento que você pega a lanterna é quando você sente que o jogo começa. Porque se já não bastasse o gráfico esquisito, agora você também tem uma mão esquisita. E na minha opinião, esse conjunto passa uma sensação de terror. Tudo parece normal demais e ao mesmo tempo você sabe que as coisas não estão normais. Que tem algo de errado ali. Você sabe que em alguns minutos pode ter uma criança fantasma te perseguindo. Então você entra na caverna, dá alguns passos e encontra outro lenhador. Ei, você, vem aqui.
O meu irmão te enviou, abençoado seja ele. O choro tá vindo lá de baixo da caverna. Eu iria, mas a minha visão não é boa. Você deveria pegar essa faca. Quem sabe, vai que você precisa. Depois de falar com o segundo lenhador, você agora tem 3 caminhos pra seguir na caverna. O caminho da direita te leva pra um lugar com marcações na parede, ferramentas no chão e um altar com um livro no meio. Na capa do livro tá escrito Fazendeiros, e dentro tem uma lista cheia de nomes. Mas isso não é o mais esquisito. No caminho da esquerda você encontra uma pilha de ossos no chão. Alguém deve ter morrido aqui. Esses ossos parecem de uma criança. E além dos ossos tem um buraco gigante na parede. Eu consigo ver algo brilhante, mas eu não consigo alcançá-lo. Depois de encontrar essas coisas, você fica meio confuso e tenta encaixar tudo que tá acontecendo. E ao mesmo tempo você se pergunta: onde estão os monstros? Onde tá o fantasma? Cadê os jumpscares? Será que esse jogo realmente é de terror? Agora só resta um caminho, o do meio. Quando você começa a andar por ele, você começa a ouvir o choro que os lenhadores estavam falando. E quando você passa por um corredor, você encontra um fazendeiro todo ensanguentado. E você faz o que qualquer pessoa normal faria. Você questiona ele: por que você está coberto de sangue? Por que você tem uma faca? Eu ouvi um choro. O que foi que você fez? E é aqui que acontece uma coisa esquisita. Cada pessoa que jogou o jogo teve uma resposta diferente nas perguntas. Em algumas o fazendeiro tentava se explicar, e em outras ele só falava coisas totalmente sem sentido. Oh, you have a knife? I found it. To stab your ugly eyes. Por que você tem uma faca? Vai se fuder. Depois do fazendeiro ensanguentado responder as perguntas, você pode decidir o destino dele. Se você deixa ele ir ou se você mata ele. Se você deixasse ele ir embora, ele só sumia. E se você matasse, você podia ver o nome dele no corpo dele. Independente da escolha que você fizesse, o jogo continuava e o choro também. Até que você chega no fim daquele caminho e você encontra uma mulher no chão, toda ensanguentada, mas ainda viva. Você fala com ela: por favor, me ajude. Eu estou com muita dor. Eu vim aqui pra acabar com a minha vida. Meu nome é Júlia e eu quero ver o meu filho e o meu marido no céu. Meu marido é um minerador nessas cavernas. Ele passou dias minerando até que um dia ele encontrou algo. Ele encontrou uma pepita de ouro. Eu pensei que com isso poderíamos nos aposentar e ficar confortáveis pelo resto de nossas vidas. Mas ele não confiou em mim. Ele enterrou a pepita de ouro pra me aborrecer. E então ele desapareceu. Todos na vila ouviram sobre a minha sorte. Pensavam que eu estava rica. Eu estava tão envergonhada que eu não conseguia contar pra eles a verdade. Certo dia meu filho se perdeu nessa caverna. Ele foi procurar o papai. Ele queria fazer tudo ficar bem de novo. Mas ele nunca saiu da caverna. Eu procurei por ele, mas não o encontrei. Agora é tarde demais. Agora eu não tenho ninguém. Você vai me ajudar? Você vai me ajudar a acabar com a minha vida? Depois de ouvir tudo isso, você pode escolher entre 2 opções. Sim, feche os olhos. Ou, não, eu vou buscar ajuda. Escolhendo a segunda opção, ela grita pra você: então me deixa aqui, seu covarde, e joga sangue em você. Quando você tá voltando pra saída da caverna pra pedir ajuda, você encontra um fazendeiro no caminho. E ele te para e faz 3 perguntas. Por que você tá coberto de sangue? Por que você tem uma faca? Eu ouvi um choro. O que foi que você fez? Em cada uma dessas perguntas, o jogo deixa uma caixa de resposta em que você pode digitar absolutamente qualquer coisa. Foi nesse momento que todo mundo que jogou o jogo percebeu o que tava acontecendo. What? Nossa, que legal, cara. Puta que pariu. Depois de você responder todas as perguntas, o fazendeiro diz que vai decidir o seu destino e o jogo acaba. É assim que a história acaba, pelo menos por enquanto. Cabe ao próximo jogador decidir o seu destino, assim como você escolheu o destino do jogador anterior. Coloque seu nome, coloque seu e-mail. Você receberá um e-mail sobre seu destino. Obrigado por jogar. Você entendeu o que acabou de acontecer? Um jogo que parecia só um terror single player, na verdade era bem mais que isso. Durante todos os encontros que as pessoas tiveram com o fazendeiro ensanguentado, elas pensaram que ele era só um NPC, mas não, era um player. Um player que registrou o nome dele e as respostas dele pro próximo jogador. Isso definitivamente era mais que um jogo, era um experimento social, que ninguém sabia que estava fazendo parte. Por mais que seja óbvio a reação de qualquer um quando você encontra um homem ensanguentado dentro de uma caverna, será que você seria capaz de se livrar da morte, usando apenas suas palavras? Ou será que um homem ensanguentado conseguiria te convencer de que ele não fez nada? Todo mundo na época adorou o jogo, adorou os vídeos, ele recebeu muitas reviews positivas, todo mundo achou genial e muito original a ideia. Aí agora você deve estar se perguntando: Cipó Selvagem, se esse jogo era tão diferente e original, por que eu nunca ouvi falar dele? Por que ninguém mais falou dele? E a resposta é simples: o jogo não existe mais. Você não pode jogar ele. Ele foi removido da Steam e no site da Game Jolt ainda dá pra baixar ele, só que não dá pra jogar. O criador fechou o jogo. Senhores, nós estamos na internet, um lugar cheio de seres humanos e de outros seres conhecidos como trolls. Um jogo totalmente gratuito em que você pode escrever qualquer mensagem anonimamente pra outra pessoa ler. É óbvio que isso não ia dar muito certo. Mas até isso serve como experimento social, ver como as pessoas se comportariam diante de uma oportunidade troll como essa. Mas não foi isso que fez o criador fechar o jogo. Foi algo pior. Logo que o jogo viralizou, muitas pessoas entraram ao mesmo tempo pra jogar. Colocaram seus nomes e e-mails e enviaram pro banco de dados que mantém o jogo funcionando. Só que o Chris, o criador do jogo, não esperava e não fazia ideia do tanto de gente que tava jogando Moirai. E o servidor do banco de dados obviamente não aguentou tantos registros e caiu. O jogo ficou offline por 24 horas, porque no dia o Chris não tava na casa dele, ele tava jantando com a família. Nisso as pessoas começaram a mudar as reviews positivas do jogo pra negativas, porque começaram a pensar que o jogo era só um esquema pra roubar o e-mail da galera pra vender pra site de spam. Imagina a dor de cabeça do Chris. Ele conseguiu fazer o servidor voltar a funcionar e nisso várias pessoas avisaram ele sobre falhas de segurança no banco de dados. Ele corrigiu algumas, mas era coisa demais pra ele conseguir fazer sozinho. Ele só tava gastando tempo e dinheiro pra manter seguro o servidor de um jogo que ele não ganhou nenhum centavo. Até que um dia do nada o banco de dados do Moirai começou a receber milhares de novos registros, todos com o mesmo nome. Era obviamente alguém tentando sobrecarregar o servidor pra derrubar ele. O nome que a pessoa registrou era um link pra um canal no YouTube. O criador do jogo estranhou quando viu isso e abriu esse canal do YouTube. Ele foi na aba sobre do canal e lá tinha várias coisas falando sobre ele. No canal tinha linkado um Twitter e quando o Chris abriu esse Twitter, tinha vários posts falando sobre ele e sobre o fracasso com o jogo anterior dele, chamado Extend, que ele lançou em 2015. Aquilo claramente era um ataque pessoal. A pessoa deixou os rastros de propósito. E o filho da não parou aí. Ele foi nos fóruns do jogo na Steam e publicou o script que ele tava usando pra derrubar o servidor, pra mais pessoas também usarem. Nisso o criador do jogo percebeu que não tinha mais o que ele fazer. Ele perdeu totalmente o controle. Então ele decidiu só fechar o jogo pra sempre. Ele desligou os servidores do jogo e atualizou o jogo com uma mensagem na tela inicial: Moirai não está mais disponível pra jogar. Obrigado a todo mundo que teve interesse no nosso pequeno jogo. Esse foi o fim de Moirai. Dias depois o criador do jogo recebeu uma DM, era só um olá, e ele reconheceu o nick, era o mesmo nick do cara que postou o script nos fóruns do jogo. Ele respondeu: você tá querendo atenção? E o outro cara disse: sim, eu tô querendo atenção. O Chris já tinha fechado o jogo, não tinha mais o que fazer, nem valia a pena discutir com esse cara. Então ele só fez uma pergunta: o que você achou do jogo? O cara que atacou os servidores revelou pra ele que também era um criador de jogos, e perguntou se o Chris queria testar o jogo dele. Ele disse que não. Algumas pessoas até hoje lembram de Moirai com carinho e sentem saudade do jogo, até chegaram a cogitar ir atrás do cara que fez tudo isso e expor e punir ele. Mas o próprio Chris apareceu pra dizer que não valia a pena, porque isso seria dar atenção pro cara, e era exatamente isso que ele queria. Essa parte da história dos servidores eu peguei no vídeo de um gringo chamado Weng, e nesse vídeo ele deu uma entrevista do Chris. Então os créditos dessa parte vai pro Weng. Fica a dica pros youtubers brasileiros aí, às vezes é bom acreditar os outros. A única forma de acessar o jogo atualmente é baixando a versão de speedrun dele, que foi a que eu usei pra colocar de fundo no vídeo. Só que não tem nenhuma graça a experiência sem o banco de dados de jogadores. E simples assim, um troll sozinho conseguiu estragar a experiência que milhares de pessoas gostavam. Será que um dia vai surgir outro experimento social igual o Moirai? Ou será que ele realmente era único? Muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Eu espero que eu consiga manter a história de Moirai viva por mais um tempo com esse vídeo. Se gostou, deixa o like e se inscreve no canal. Sério, mano, se inscreve no canal. Mais da metade das pessoas que assistem esse canal não se inscrevem nele. E eu sei que muitos youtubers falam isso, mas todos eles estão mentindo, menos eu. Tô falando a verdade pra você, então se inscreve no canal. Eu jamais mentiria pra você. E caso você use Discord com frequência, sinta-se à vontade pra dar uma passada no meu servidor. A Steph deu uma reformulada nele e ele tem umas coisas bem legais. Tipo um canal onde você pode mandar sugestões de vídeo caso você tenha uma sugestão legal. Por favor, manda sugestão legal. Um canal que avisa quando tem alguma plataforma dando jogo de graça. E um canal pra você comprar waifus 2D, caso você seja um degenerado. Dá uma passada lá. Discord.gg/bonde do ataque. Eu vejo vocês numa próxima. Fiquem bem e... tchau.
E aí, aqui é o seu youtuber quase preferido, Insectoid. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre algo que foi bem importante pra muitas franquias de jogos e mudou a indústria pra sempre. Mods. Caso você não saiba, mod é a abreviação da palavra modificação em inglês, e é uma palavra usada pra quando uma pessoa modifica alguma coisa do jogo original. Eu acho que isso é meio óbvio, né? E esse tipo de modificação vai do mais básico ao mais extremo. De uma textura que muda a cor da roupa do personagem, até um jogo novo inteiro sendo criado em cima do jogo original. Qualquer pessoa que joga jogos há um tempo sabe o que é um mod, provavelmente já usou algum, tanto gringo quanto brasileiro. Só que pra nós brasileiros é um pouco diferente, porque comparado com os gringos, os mods eram bem mais parte da nossa vida e principalmente da nossa infância. Sim, é claro que eu vou falar dele primeiro. Aquele, o único, o maior de todos, GTA San Andreas. Meu amigo, esse jogo com certeza é um dos jogos mais modificados da história. E uma galera deve ter aprendido programação e modelagem só pra fazer mod pra esse jogo. Você pode encontrar justamente qualquer tipo de mod pra esse jogo. Qualquer tipo. E não, eu não tô falando dos mods mais 18 super pervertido. Mod de GTA é um negócio diferenciado. Ele começa como algo pequeno e inofensivo, tipo uma skin de um Fusca, mas quando você menos percebe, você virou a Hatsune Miku segurando uma K-47 com skin do CS montado em um cavalo tocando rádio e na rádio tocando os melhores funks de 2008. Os GTAs anteriores ao San Andreas e os seguintes também tem muitos mods, mas o San Andreas é diferente. Ele é especial, porque não só as pessoas do PC tinham acesso a mods, a galera do PS2 também tinha. E tinha muitas versões de GTA San Andreas de PS2. Como GTA Tropa de Elite, GTA Dragon Ball, GTA Batman, GTA Sonic, GTA Homem-Aranha, GTA São Paulo, GTA Rio de Janeiro, GTA Cidade de Deus. Mas não era um jogo completamente novo feito em cima do GTA San Andreas. Geralmente eles só mudavam a skin da roupa do CJ, a skin do carro da polícia e de algumas áreas do mapa do jogo. E aí vendiam na feirinha como se fosse um GTA novo só pra enganar a criança. Eu tenho certeza que existia toda uma indústria, toda uma estrutura extremamente complexa de GTAs de PS2 com a intenção de enganar a criança. E uma boa parcela de quem tá assistindo esse vídeo já foi enganado por algum desses GTAs. No GTA Tropa de Elite eles botaram uma camiseta do Brasil no CJ e botaram roupa de flamenguista nos balas. Agora o GTA Homem-Aranha é... Como que eu posso explicar? Eles não substituíram o modelo do CJ com o modelo do Homem-Aranha. Eles pintaram a textura do CJ e da roupa do CJ com as cores do Homem-Aranha. Isso é extremamente perturbador. Eu, infelizmente, nunca tive a oportunidade de jogar essas relíquias, mas eu joguei por bastante tempo GTA San Andreas de computador. E no GTA de computador tinha um mod chamado Samp e outro chamado MTA, que era basicamente um mod que conseguia rodar servidores online dentro do GTA San Andreas. E não só isso, ele conseguia rodar servidores com mods. Eu passava tardes inteiras em servidores de roleplay, trabalhando honestamente, trabalhando pra máfia e Yakuza, mas a coisa mais memorável que eu me lembro é de jogar em um servidor de GTA Naruto. E não era só o CJ com o cabelo do Naruto, era bem mais que isso. Os caras que faziam GTA Naruto tinham centenas de modelos de Naruto e modelos de mapas do Naruto. Eu lembro de andar pela vila de Konoha. E além disso tinha mods de jutsus do Naruto. E eu também me lembro de passar muitas tardes nesse servidor. E o GTA San Andreas Offline não se resumia a flamenguistas e Hatsune Miku. Ele também tinha vários mods bem trabalhados, como o Mr. X, que era um mod que adicionava vários personagens de filmes de terror e contos de terror dentro do GTA. Um mod é isso, por mais que ele seja completamente viajado, ele estende a vida de um jogo, como no GTA San Andreas, que ele estendeu por mais de uma década. O objetivo dos criadores do GTA era ter um jogo com uma história pra você seguir e cheats pra você dar uma zoada no meio. Mas eles jamais imaginariam que o jogo chegaria no nível que ele chegou. E isso não acaba no PC e PS2, porque um tempo atrás o GTA San Andreas foi lançado pra celular e conseguiram lançar mods pra ele. E no meio desses mods lançaram um Samp. E tem uma galera que joga em servidores de roleplay com skins customizadas no GTA de celular. Quando eu descobri isso, a minha mente explodiu. E eu fico feliz de verdade pelas pessoas poderem experienciar até hoje que eu experienciei quando eu tinha 10 anos de idade. E avançando pro GTA 4, se não fossem os mods, eu acho que esse canal nem existiria hoje em dia. Porque graças aos mods eu consigo colocar skin do Kakashi, consigo baixar um monte de skin e até alterar a textura da parede de uma casa pra pintar de verde e usar de chroma key. E o GTA V também teve muitos mods. E eu acho que o mais popular de todos é o 5M, que é basicamente um Samp pro GTA V. E foi algo muito bom, porque o GTA Online, sinceramente, é muito limitado. Você é limitado a uma sessão que tem acho que 16 ou 32 pessoas, você só tem aqueles modos que a Rockstar deixa você jogar, e você é obrigado a lidar com troll e criança gritando no microfone o tempo todo. Já no 5M as pessoas fazem os servidores dedicados delas, com os mods que elas querem, e quando aparece uma pessoa chata, geralmente ela toma ban. E aqui só entre nós, vocês também entravam no GTA às vezes e ficavam criando umas historinhas na própria cabeça, de que você era um agente secreto, um matador de aluguel, ou será que eu era o único doido? E daí que eu já tinha 17 anos, cara, me deixa. Ainda no PS2 também tinha outro jogo modificado muito famoso, que você provavelmente deve conhecer, o Bomba Pet. Bomba Pet era basicamente o PS6 modificado com times brasileiros, campeonatos brasileiros, e sempre que rolava alguma alteração de jogador no time ou de uniforme, eles já atualizavam e botavam na feira pra vender. Existia até uma trilha sonora própria. E os criadores não decepcionavam, porque o Bomba Pet é atualizado até os dias de hoje. E fica aqui uma curiosidade pra vocês. Aparentemente a equipe que atualiza o Bomba Pet hoje em dia é a mesma equipe responsável por todos os GTAs modificados que eu mostrei. Que muitas pessoas conheceram os mods e tiveram uma infância feliz graças ao GTA San Andreas e o Bomba Pet é verdade. Mas a gente também não pode se esquecer de outros jogos que são populares por ter mods. Tipo aquele RPG que a galera jogava no passado e agora ninguém lembra. Como que era o nome mesmo? Skyrim? Você conhece esse jogo? É aquele jogo que tem os dragão e aí tem um cara que nasceu pra meter porrada em dragão. Meus amigos, se você acha que sabe o que é mod, mas por algum motivo não conhece Skyrim, então você não sabe de nada. Você acha que sabe o que são mods? Sinta a pressão, neném. Senhores, esse jogo é o maior exemplo de como mods podem aumentar a vida útil de um jogo. E não pense que os mods de Skyrim se resumem a Sonic e elfas sem roupa. Os modders desse jogo foram além e lançaram patches corrigindo bugs e erros de textura do jogo. Sim, a comunidade do jogo corrigiu de graça, algo que os desenvolvedores deveriam ter corrigido. Assim como os jogos antes, quando o Skyrim foi criado, obviamente os criadores nem imaginavam que no futuro ele teria 60 mil mods e mais de 1 bilhão de downloads em mods. Além de grandes mods clássicos como o Trem Thomas, tinha um mod que a comunidade sempre quis, que era um mod multiplayer do jogo, pra você poder jogar o mundo de Skyrim com mais pessoas. Levou coisa de 6 anos pra fazerem esse mod direito, mas conseguiram. Mas os modders de Skyrim são diferentes, eles são mais ambiciosos. Eles não pararam nos patches não oficiais e no mod multiplayer, eles foram além. Eles lançaram expansões novas gratuitamente, mapas novos, monstros novos, quests novas. E se isso não é suficiente pra você, tem um grupo de pessoas que tá há anos recriando um jogo anterior da franquia dentro do Skyrim. Os caras estão recriando Morrowind no Skyrim. Não, acho que você não entendeu direito. Os caras estão fazendo um remake de outro jogo dentro desse jogo. De graça. A comunidade faz isso por amor, pra aprender, e não pelo dinheiro. Teve uma época que a empresa do jogo, a Bethesda, tentou monetizar os mods pra ganhar um dinheiro em cima dos modders, só que a comunidade odiou. Porque eles estavam vendendo coisas tipo uma armadura nova por $2 e uma arma por $1. Esse tipo de coisa você podia conseguir de graça em sites de mod e até melhor. E aí em pouco tempo fecharam essa loja de mods e desistiram completamente da ideia. Outro jogo que também tem mods muito memoráveis é o jogo mais vendido da história, o Minecraft. E assim como no Skyrim, no Minecraft também tinha muitos mods que adicionavam dimensões e conteúdo novo no jogo. Como o mod do Aether, que é um dos mais famosos, que adicionava a dimensão dos céus no jogo, junto com monstros novos, itens novos, história e chefões. Eu cheguei a zerar
pegar ele em live. O criador do Aether fez um trabalho tão bom que ele chegou a ser contratado pela Mojang. Agora ele trabalha dentro da empresa do Minecraft, por ter feito um mod. É algo que acontece com uma certa frequência também. As empresas contratarem os modders pra trabalhar no jogo deles. Os modders que fazem dimensões e coisas incríveis pros jogos também começaram pequeno. Eles com certeza começaram alterando a textura de uma arma ou fazendo um script básico. Mas passaram tanto tempo fazendo isso que tem alguns que devem saber até mais que os desenvolvedores do próprio jogo. O Minecraft até perdeu um pouco da graça pra mim depois de eu passar tanto tempo jogando ele com mods. Eu meio que enjoei do Vanilla, que é um termo usado pra quando o jogo não tem nenhuma modificação instalada. Todos os jogos Vanilla têm seu valor, mas não dá pra negar que os mods tiveram um impacto muito grande em algumas franquias e até na vida das pessoas. Se você ainda não tá convencido de que os mods mudaram a indústria, deixa eu te lembrar então que tem jogos que só existem graças aos mods. Sabe o Counter-Strike? Ele surgiu de um mod de Half-Life. O Team Fortress surgiu de um mod de Quake. O DayZ Standalone surgiu de um mod de zumbi feito pro Arma 2, que era originalmente um jogo de simulação de guerra. O Dota que vocês conhecem surgiu de um mod de Warcraft 3. Ele fez tanto sucesso na época que a Valve acabou contratando o criador do mod pra fazer o Dota 2 pra eles. O Tiver Medieval Warfare, o antecessor espiritual de Mordal, surgiu de um mod de Half-Life 2. E vários outros jogos também surgiram de mods. Tem também o Garry's Mod que a Valve criou justamente para as pessoas modificarem o jogo como elas quisessem. E inicialmente faziam stop motion e criavam banheiras motorizadas, mas depois o Garry's Mod evoluiu pra bem mais que isso. Com servidores de roleplay de Harry Potter, de Star Wars, de guerra e todos muito bem feitos. E ele também é conhecido por ter modos de jogos bem famosos, como o TTT e o Murder, que é basicamente um Among Us, só que bom. Os mods não criaram só franquias, eles também pagavam e pagam as contas de muita gente, como os criadores de skins do CS e os criadores de chapéus do Team Fortress. Por mais que a Valve tenha cometido muitos erros nos últimos anos, não dá pra negar que o suporte que eles dão pros modders é algo de outro mundo. Eles até permitiram que fosse lançado na Steam o Black Mesa, que era um remake de Half-Life 1 feito por fãs, e permitiram que os criadores usassem o nome deles nos créditos. A Valve não pegou os créditos pra eles. E tem também a Steam Workshop, que é uma plataforma dentro da Steam que a Valve disponibiliza pra comunidade de certos jogos lançarem mods lá. Até pessoas que não fazem mods pagam contas graças a eles, como por exemplo youtubers que fazem vídeos só de mods de jogos. Tudo isso é um grande efeito borboleta. Você já procura imaginar se mods não fossem permitidos? Imagina se lá no início as empresas tivessem decidido: não, eu não quero mod no meu jogo não. Isso é um absurdo. Como assim esses caras estão fazendo conteúdo de graça e estendendo a vida do meu jogo? Felizmente a maioria das empresas de jogos não fizeram isso, mas tem uma empresa bem famosa que é exatamente assim: a Nintendo. Eu e meus manos odiamos a Nintendo. Senhores, essa empresa é complicada. É óbvio que eles têm jogos muito bons que fizeram parte da infância de muita gente, mas não dá pra negar que numa escala geral a Nintendo é arromba. A maior birra que a Nintendo tem com os gamers é o fato de muita gente jogar os jogos deles em emuladores, que são considerados pirataria, já que você baixa o emulador e os jogos gratuitamente. Só que a única forma que as pessoas conseguem modificar os jogos da Nintendo é através desses emuladores. Mas a Nintendo não tá nem aí. Ela não quer saber dos mods, ela não quer saber se a comunidade tá revendo um jogo antigo dela através dos mods. Ela quer dinheiro. Ela quer que você aí compre um console dos anos 90 e um jogo dos anos 90 caso você queira jogar ele. O quê? Você quer usar um mod que altera a resolução do jogo ou que muda alguma coisa na gameplay? Você tá maluco, cara? Não fala um negócio desse em voz alta não. Os caras vão ouvir aí, você vai ser preso. A Nintendo só tá protegendo o que é dela, qual o problema? E também tá protegendo a galera de se divertir com os jogos dela e tá impedindo as pessoas de criarem coisas incríveis. Qual o problema? Sabe o efeito borboleta que eu te expliquei que aconteceu mais cedo? Aqui ele não aconteceu. A Nintendo proibiu e ameaçou de processo todos os jogos que disponibilizavam jogos de emuladores de graça. E além disso, ela fechou e ameaçou de processo uma versão modificada de Pokémon. Um mod que a equipe ficou 9 anos trabalhando nele. 9 anos. Os caras basicamente pegaram um Pokémon antigo de emulador e criaram um Pokémon totalmente novo em cima dele, com áreas novas e 150 Pokémons novos. É algo genial. Qualquer empresa de jogos admiraria um carinho desse nível e talvez até contrataria esses criadores. Mas não a Nintendo. Pouco tempo depois do lançamento desse Pokémon, os advogados da Nintendo entraram em contato com os criadores e pediram pra eles removerem da luz do site, senão eles iam ser processados. Vários outros projetos que usavam como base o jogo da Nintendo também tiveram o mesmo fim. Não me entenda errado. A Nintendo faz jogos incríveis e consoles marcantes, mas não dá pra negar que a atitude dela é no mínimo predatória. Pensa no tanto de gente que deixou de aprender modelagem, pixel art, programação, porque desanimou depois de ter o seu projeto perseguido pela Nintendo, ou então porque ficou com medo de fazer algum mod e ser processado pela empresa. Todo mundo saiu perdendo. Os modders, a comunidade e até a Nintendo. Só que ela não faz ideia disso. No fundo, todos sabemos que a Nintendo só faz isso porque ela seria incapaz de fazer mods incríveis, igual o Shrek gigante no Zelda ou o Mario cadeirante no Mario 64. Caso não tenha ficado claro, eu e meus manos odiamos a Nintendo. Com tudo isso dito, eu espero que você tenha entendido a importância dos mods pra nós e pra indústria. E eu também espero que no futuro as empresas incentivem cada vez mais os mods, e que assim acabe surgindo mais mods incríveis e mais modders incríveis que não seriam descobertos de outra forma. Eu sei que faltou citar muito jogo nesse vídeo, mas eu acho que consegui passar o meu ponto pra vocês. Eu citei mais do que eu joguei e o que eu vi. Se você acha que faltou algum jogo no meu vídeo, sinta-se à vontade pra falar dele nos comentários do vídeo. E também sinta-se à vontade pra compartilhar suas experiências envolvendo mods. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí embaixo e se inscreve no canal. Sério, se inscreve no canal, mano. Antes 60% dos viewers não eram inscritos do canal e agora 30% não são. Vamos chegar a 0%, vamos deixar 100% inscrito, igual o Bomba Pet 100% atualizado. Vamos dominar o mundo. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Eu vejo vocês numa próxima. Fiquem bem e tchau. Lá vem o Boomer encher o saco com as tosquices. Lá vem o Boomer encher o saco com as tosquices dele. Jogar um contra aqui. Lá vem o Boomer encher o saco com as tosquices dele. Jogar um contra aqui. Mas melhor que esses joguinhos de hoje em dia. Alex the Kid, melhor jogo de plataforma. Olha como eu sou cult. Calma, é que assim, atualmente eu vejo que os jogos estão cada vez mais regredindo. Eles estão deixando de lado o que os tornam jogos e estão virando filmes interativos. Cada vez mais você só precisa andar pra frente no corredor apertando o botãozinho. Ah, mas Life is Strange é legal. Sim, mas é que Become Human também. Beleza, mas assim, onde Two Souls. Sabia que a Netflix copiou a história desse jogo? Maldição do demônio. Você é cruel. Como eu tava falando, os jogos de hoje estão ficando cada vez mais fakes, cada vez mais superficiais. Olha só, vamos pegar o Cyberpunk, por exemplo, que é o maior jogo da atualidade e reflete bem essa geração atual. E vamos comparar ele com o maior jogo de 17 anos atrás, o GTA San Andreas. Segredo gigatônico. Isso vai parecer loucura, mas o universo do GTA San Andreas é muito mais vivo que o universo do Cyberpunk. Mas o universo do Cyberpunk usa maquiagem, então ele facilmente engana pessoas leigas. Lá vamos nós. Visualmente, Night City parece bem viva, tem centenas de pessoas nas ruas, centenas de carros, o gráfico é mais real que a vida real. Os sons, quando funcionam, são muito bons, os interiores são bem detalhados, tem programas de TV, jornais, propagandas, rádio, mas... é só isso. É tudo cenográfico, é tudo fake. O universo não interage entre si, não interage com o jogador. Olha só, no GTA, se você buzinar pra um NPC, ele vai falar: "Oh, tá moscando, tiozão?" No Cyberpunk, ele só ignora. No GTA, se você bloquear a passagem de um pedestre, ele dá a volta no carro. No Cyberpunk, ele fica perdido sem saber o que fazer. "Oh, não, a passagem está bloqueada." No GTA, os carros desviam da sirene da polícia. No Cyberpunk, nem sequer tem perseguições policiais.
Parece até piada, mas é verdade. No GTA a polícia conversa no rádio, fala no megafone com você, vem helicóptero e desce pras policinhas pela cordinha, vem polícia de moto, vem polícia de barco, vem um FBI de camburão, vem um caminhão do exército, vem um fucking tanque de guerra atrás de você. Cada região tem um tipo de polícia diferente, tem a polícia de Los Santos, a de Las Venturas, a de San Fierro, a polícia da roça que vem do camburão. E isso não existe em Cyberpunk. E mesmo se existisse, seria uma bosta, porque os carros parecem de brinquedo, parecem feitos de plástico, eles não amassam, não quebram, não furam pneu, eles são leves e parecem que estão colados no chão, eles quase não derrapam, eles não reagem ao solo e às condições do ambiente. No GTA, quando você vira um carro em alta velocidade, o carro se desestabiliza e fica em duas rodas, e se você não recuperar o controle, ele vai capotar e se despedaçar todo. No Cyberpunk a curva parece que nem existe, é tudo plano, não tem ladeiras, não tem rampas pra você pular e dar uma lucrada pela cidade, não tem muita variação de veículos, só parece carro igual toda hora. Física é um lixo, o carro parece de plástico, andar no asfalto é a mesma coisa de andar na lama. Quando você passa por um terreno irregular, o carro sai travando e enroscando em tudo. Os carros são lentos igual uma tartaruga de Ray-Ban, não tem como tunar os carros, não tem como pintar os carros, a física d'água é ridícula, o jogo tenta disfarçar e te distrair pra você não entrar na água e perceber como ela é uma bosta. Cyberpunk é extremamente limitado e não tem nada pra fazer em Night City além de seguir um trilho fazendo missões. Já no GTA tem tanta coisa pra fazer que eu nem consigo fazer uma lista completa. Você pode ir na academia ficar maromba, você pode aprender vários estilos de luta diferentes, você pode comprar casas e até empresas, você pode participar de corridas de demolição, corrida de motocross, competição de lowrider, pode trabalhar de polícia, de ambulanceiro, de bombeiro, de taxista, pode assaltar casas à noite, você pode tirar carta na escola de direção pra carro e moto, você pode ir no cassino, pode dançar na pista, pode jogar fliperama, basquete, sinuca. Já no Cyberpunk, você pode hackear a máquina de vender suquinho. Suculento. No GTA tem guerras de gangue que disputam território e as gangues do jogo têm um contraste enorme entre cada uma delas. Elas predominam mais em alguns tipos de regiões do que em outros e elas têm grande presença na história do jogo. Elas realmente fazem parte daquele universo, não só em missões, mas como no próprio mundo em si. Diferente de Cyberpunk. Quer dizer, você tá numa cidade extremamente perigosa e ninguém te assalta. Chega até a ser estranho pensar nisso, já que nada interage com nada em Night City. A cidade é completamente estática, nada quebra, nada sai do lugar, os NPCs são ridículos, eles nunca reagem a assalto, às vezes eles ficam abaixados sem motivo. Tem dezenas de lojinhas que você não pode interagir com nada, não pode comprar nada. A cidade não tem utilitários, não tem perseguições policiais, não tem bombeiros, tem ponto de ônibus, mas não passa ônibus, não tem ambulância, mano. No GTA, se tiver um corpo morto no chão, as pessoas vão ir curiar e fazer fofoca. E depois de um tempo vem uma ambulância e salva a pessoa. Em Cyberpunk, os NPCs só ignoram o corpo como se nada tivesse acontecido. Ah, mas isso aí acontece porque a morte em Night City se tornou algo totalmente banal, tá ligado? Tem até uma missão secundária que a polícia manda colocar o corpo da outra lá no gelo. Sim, eu concordo. Mas é exatamente esse o ponto. Sempre tem alguma desculpinha esfarrapada pra justificar como o jogo é raso. É tipo aquele desenho do Kiko, da vaca comendo no pasto. Não tem pasto porque ela comeu e não tem vaca porque ela foi embora depois de comer. Percebe como jogos atuais vivem de desculpinhas? Percebe como eles são fakes? Seria a mesma coisa se eu falasse: ah, gente, esse vídeo vai ficar com a tela preta? Não é porque eu tô com preguiça de editar, é porque você tá fazendo roleplay de cego. Olha o Death Stranding aí. Death Stranding não é um simulador de correios. Death Stranding é um Strand game. Você que é muito macaco pra entender a magnificência dessa obra de arte. Isso tá chegando num nível que as pessoas estão até inventando gênero pra justificar como o jogo é raso. Ah, mas só porque GTA é melhor que Cyberpunk, então todos os jogos antigos são ruins. Não, cara, para de ser retardado. O Cyberpunk é só o reflexo de como os jogos são hoje em dia. Se as pessoas aceitam jogos assim, então por que se dedicar e fazer um jogo bom? E é só você olhar. Tá todo mundo tratando Cyberpunk como se ele fosse uma obra de arte, a sétima maravilha do mundo, e o único problema são os bugs. Sendo que não é. Ele é um jogo fraco, comum, ordinário, simples, normal, mediano, usual, razoável, frequente, regular, habitual, recorrente, modesto, corriqueiro, trivial, medíocre. Não tem nada de revolucionário como foi vendido, não tem nada de novo. A gameplay é mediano, o combate é fraco, o stealth é um lixo e não funciona. Mas os gráficos são incríveis e é isso que importa, né? Tudo nesse jogo parece ser incrível olhando superficialmente, mas ele é fake. E a grande maioria dos jogos atualmente seguem esse padrão e só tá ficando cada vez pior e aumentando o preço. Battlefield 3, um jogo extremamente revolucionário na época e um dos FPS mais importantes da história. Nada como esse jogo tinha sido visto antes, tudo era discutível, tudo explodia, tudo quebrava, se esmerilhava, se espedaçava. A atmosfera era tão absurda, era tão precisa, tão real, tão dramática, tão imersiva, tão sufocante. Ela fazia você sentir que você não era um super soldado enviado pra trucidar seus inimigos, mas sim um indivíduo, um ser humano de carne e osso que não pode sair correndo e atirando em todo mundo porque a inteligência artificial funcionava. Você era tão vulnerável quanto os inimigos e tinha que cooperar com o seu batalhão pra sobreviver. Eles cuidam de você e você cuida deles, porque você só morre uma vez, então tenha certeza de que valeu a pena. Chega a ser difícil falar em poucas palavras o tanto de coisa que esse jogo tem a oferecer. Ele teve simplesmente um dos multiplayers mais marcantes da história. E o mais incrível de tudo é que esse jogo roda na batata do PlayStation 3. Nem parece que ele é um jogo de 10 anos atrás. Em contrapartida, temos o Battlefield 5. Um jogo esdrúxulo, um pedaço de bosta, medíocre, sem vergonha, genérico. Chega a ser triste ver uma franquia que já foi aclamada se destruindo dessa forma. Eles pegaram tudo de bom que foi construído ao longo dos anos e jogaram na lata de lixo. A atmosfera é uma bosta, o level design é tosco, o gráfico é mal polido e todo serrilhado, a inteligência artificial parece que foi feita pensando na inclusão dos tetraplégicos. Dá até pra imaginar o Stephen Hawking jogando. Shadow of the Colossus. Uma das experiências mais marcantes e indescritíveis que você pode ter jogando um jogo. Nenhum outro jogo na história conseguiu fazer o que esse jogo faz, transmitir as emoções que ele transmite, ter tanta personalidade como ele tem. Mesmo depois de quase 2 décadas, ele continua sendo um jogo único. E a trilha sonora, nossa! Eu me pergunto como é que esse jogo roda no PlayStation 2. Como? Alguém me explica? Eu sou um gorila! Ah! Hoje em dia temos o Shadow of the Colossus da nova geração, só que com câncer. Death Stranding representa muito bem o mundo dos jogos atuais e deixa nítido como eles são fakes ao ponto de inventar um gênero novo. Inventar entre aspas, né? Porque se o gênero Strand Game existe, o criador desse gênero seria o Unique ou o LSD Dream Emulator. E não é como se o Walk Simulator fosse uma novidade, existem milhares de jogos assim, como o próprio Unique. Aqui você não é um super-herói com superpoderes, você não tem inimigos ou um objetivo definido como salvar o mundo. Na verdade, a única coisa que você faz é andar por aí e explorar os cenários. Você é uma garotinha hikikomori que fica trancada no quarto 24 horas por dia e quando ela dorme ela entra no mundo dos sonhos. E tem vários sonhos diferentes e seu único objetivo é explorar. Sentir a atmosfera. Esse jogo é mais que um jogo. Ele é uma experiência. Qualquer coisa, mesmo a mais simples que seja, sempre vai colocar uma dúvida na sua cabeça. Essa é a essência de um Walk Simulator. E o que o Death Stranding faz é só uma interpretação literal desse gênero sem entender a essência por trás. Assim como toda a indústria de jogos atualmente. Enquanto o Unique conta uma história e transmite sentimentos sem nenhuma única linha de diálogo, Death Stranding explica até porque a pedra é uma pedra. Seu nome é Sam Porter Bridges. A América foi destruída e você vai ajudar a restaurar entregando caixas. Diálogo expositivo. Quando um personagem conta pra outro algo que ele já deveria saber pra explicar de forma porca e preguiçosa pro telespectador. Ao invés do roteiro mostrar o que aconteceu, ele conta. Olá mãe, acabei de chegar do meu trabalho de médico. Olá Sam Porter Bridges.
Regis, mas que bom que você chegou, meu filho. Eu estava pensando no seu pai que morreu. Mas vindo do Kojima até que é compreensivo, porque ele é tão evoluído a nível celestial que ele acha que tem que explicar absolutamente tudo pra gente que somos meros mortais. Porque senão a gente não entende a linha de raciocínio, de gênio ultra complexa dele, né? E o mais irônico de tudo é que Death Stranding é exatamente o que ele disse ser contra. Ele é um jogo diferentinho, que veio pra abalar o mercado, mas ele é um jogo sobre um herói que vai salvar o mundo. Jornada do herói? Habitual? Bobagem. É só colocar uma musiquinha triste que nem é original pra dar a impressão de solidão. Ah, que jogo triste, que emocionante, eu vou chorar. Isso entra novamente na questão da interpretação literal dos jogos antigos. Shadow of the Colossus, de certa forma, também é um jogo vazio. Sua única companhia é sua cavala e os próprios colossos. Mas com poucas palavras, ele já consegue transmitir uma mensagem e fazer você entender o que tá acontecendo ali sem informações desnecessárias. A tela é limpa e não polui a paisagem, o cenário é único, cada lugar é memorável e tem resquícios do universo, da civilização antiga que vivia ali antes do protagonista chegar. O jogo coloca dúvidas na sua cabeça e te faz perguntar e teorizar sobre quem eram esses povos antigos, por que eles tinham construído esses colossos, o que aconteceu ali. O jogo conta uma história sem contar uma história, diferente de Death Stranding, que parece que é só um mundo com terreno super plano do Minecraft. O ponto aqui não é mostrar como Death Stranding e Cyberpunk são ruins e não deveriam existir. Eu poderia ficar dias comparando os jogos atuais com os antigos. O ponto é o que eles representam. Sim, eu sei que hoje em dia também tem jogos incríveis, mas eles são exceções. Jogos bons estão ficando cada vez mais raros e isso é triste. Antigamente era tão comum ter jogos incríveis, os jogos tinham alma, tinham essência, eles eram criativos, inovadores, eram completos, eles tinham personalidade, tinham trilha sonora. Praticamente qualquer jogo antigo que você imaginar tinha uma trilha sonora própria e as trilhas eram marcantes pra caralho, elas eram temáticas, encaixavam perfeitamente no contexto do jogo. Eu fico me perguntando o que foi que aconteceu. Quando foi que os jogos deixaram de ser arte e viraram só uma máquina de fazer dinheiro?